E agora nós precisamos fazer isso aqui, subir assim. Olha só, eu disse que eu não conseguia, tá? Então, hoje a nossa primeira radiestesia na prática com um aulão tira dúvidas, né? Tá? No Frei José de Mello, eu pertenço à ABRAD também, né? Que é a Associação Brasileira de Radiestesia. Nós estamos hoje aqui no espaço Reviver, onde a gente desenvolve os trabalhos, ok? Bom, gente, a primeira coisa que nós vamos trazer hoje aqui é um esclarecimento, né, sobre a questão de aparelhos básicos na radiestesia. O desenho por si só, a foto já mostra aqui pêndulos, alguns pêndulos diferentes. Então, a gente vai começar o nosso bate-papo por esse produto que, geralmente, quando a pessoa começa a procurar alguma coisa, ela procura o quê? Um pêndulo para trabalhar, né? Ela vai procurar um pêndulo para fazer alguma coisa com aquilo, nem que ela não sabe o que é. Ela viu, achou bonito, alguém disse que o pêndulo fala com ela, que o pêndulo responde as coisas, e as pessoas saem procurando o pêndulo, né? Tá? Então, esse é realmente o produto mais conhecido da área de radiestesia. Eu já coloquei aqui uma provocação. Pessoal, tanto faz o material. Tá? Nós temos que tirar da nossa visão aquela história, só o pêndulo de madeira que presta, só aquele que tem um chumbo dentro que resolve, só o pêndulo de metal com testemunho que é bom. Não. Qualquer material você pode usar como pêndulo. Tá? Depois nós vamos ver, a figura já mostra aqui, pêndulos mais técnicos e que tem aí sim alguma informação complementar. Mas se você tem um pêndulo de cristal, se você tem um pêndulo de metal, se você tem um pêndulo de madeira, e pode ficar o louco dos pêndulos igual eu, né, que tem todo tipo de pêndulo, porque eu realmente gosto muito da matéria e de estudar isso, mas para você começar a trabalhar, você quer fazer uma medição, você quer começar a entender alguma coisa relacionada à radiestesia, você pode perfeitamente usar qualquer pêndulo. Tá? Não adianta, eu não posso usar o pêndulo de cristal porque impregna. Não, tudo bem, você pode usar, você vai ter que ficar mais refém do famoso paninho preto, porque de fato é importante que você faça a limpeza dele a cada leitura, porque ele grava a informação da última leitura, porque o cristal impregna. Depois nós vamos falar sobre isso, inclusive, sobre a parte boa disso, que a gente pode programar um cristal como corretor. Nós vamos ver isso lá na segunda parte da apresentação. Então, a primeira coisa é essa, tá? Não se prendam inicialmente a ter que ser o pêndulo maravilhoso que veio de tal lugar, feito da madeira, não sei do que. Não tem essa necessidade para quem está começando a trabalhar. Quando você vai evoluir mais no trabalho, aí sim entra a questão de pêndulos técnicos. Vocês podem ver aqui na esquerda uns pêndulos que falam, cara, que isso, né? Para que serve isso, né? Quem já trabalha com pêndulos técnicos vai entender um pouco melhor o que é um pêndulo Midtron, como esse aqui, por exemplo, que está na foto ali, tá vendo? Que vai medir EDFs, né? Vai medir espectros de cores, né? Alguém já deve ter visto a apresentação da gente também, um pêndulo cromático como este, né? Aí sim são pêndulos de origem mais técnica, né? E esse que vos fala, esqueceu, comprou e esqueceu de trazer para vocês verem um pêndulo desse modelo equatorial ou universal, que eu adquiri de um parceiro, chegou semana passada, e está em algum lugar bem guardadinho aqui. Mas, se a gente localizar em tempo, eu mostro para vocês. Aí nós estamos entrando numa área mais específica. Por exemplo, quem trabalha com geobiologia vai fazer a utilização de um pêndulo como esse. Sabe aquela história quando você lê, pesquisa, e tem alguma coisa que você não consegue entender o que é, e aí tem alguma manifestação energética, vibracional, supostamente negativa naquele ambiente, aí você vai usar um pêndulo como esse, né? Você vai selecionar aqui os pontos que ele tem, tá vendo? Você gira aqui, ó, você seleciona, e eu quero saber se nesse lugar tem o famoso verde negativo. Nós não vamos estudar isso aqui hoje, tá, gente? Só para vocês entenderem. E aí, se ele fizer uma vibração naquele ponto, nós temos que encontrar uma forma de trabalhar esse material para nós reduzirmos esse impacto que gera, inclusive, doenças, gera, inclusive, câncer em algumas pessoas. Por isso que esses pêndulos técnicos são tão importantes para a gente entender isso mais profundamente, tá? Não é o tema aqui. Oi. José, como é que é o nome desse pêndulo mesmo? Vamos lá. Esse pêndulo que eu estou em mãos aqui, que é o do meio, é o pêndulo chamado Mindtron, tá? É um pêndulo desenvolvido que vai ter essa característica de ler
esses espectros de cor aqui, vai ser mais difícil mostrar aqui, mas só para você entender, sabe? Aí você fala, a tua casa está com vermelho elétrico, né? Porque a gente tem no nosso ambiente mais elétrico que magnético. O elétrico é o malzinho e o magnético é o bonzinho. Depois nós vamos falar sobre banhos, nós vamos entrar nesse aspecto, tá? Então, e aí esse aqui tem essas mesmas, não são cores, tá, gente? São espectros, mas tudo bem, vamos chamar de cor. Aqui vai ter aqui, ó, AZ de azul, AM de amarelo, LR de laranja, verde. E como é que é o nome desse? Esse é o pêndulo cromático. Pêndulo cromático. Tá? Quem fez curso de radiestesia comigo, Silvia, viu isso, mas devia estar tomando um café, um chá, alguma coisa, não lembra, né? Pelo amor de Deus, né? Tá? DNA antigo é fogo. Bora para frente. Aura meter, né? Ou aurímetro. Ele não deixa de ser um pêndulo, tá, gente? Isso aqui é um pêndulo na ponta também. Esse aparelho, existem vários modelos diferentes, né? Ele é usado para medir, como o nome diz, também a aura da pessoa, né? No curso a gente demonstra isso, né? Encostando na pessoa e tomando um distanciamento, né? E quando ele sai dessa vibração, ele volta. Então, o meu campo áurico, nesse momento, ele está na frente com essa distância, em torno de 30 centímetros. Tá bom, né? Tudo bem de aura, né? Tem aura até amanhã, pelo menos. Então, você pode medir paredes, por exemplo. Eu posso andar com ele pela parede, né? Aqui que tem a aura da parede também, em geobiologia nós estudamos isso, e você vai andar com ele. A hora que tiver um ponto negativo, ele vai fazer igual um pêndulo, um movimento. Eu estou brincando aqui, né? Negativos estão atrás de mim, estaria ruim, né? Então seria ruim. Do contrário, você anda com ele pelos lugares e você pode medir o que você quiser. Tá? Então, ele é um tipo de pêndulo desenvolvido há muito tempo atrás. Me foge nesse momento, por um lapso, o nome do cara que construiu, se alguém lembrar, por favor, pode me ajudar, que foi quem desenvolveu esse aparelho e ele existe até hoje e é bastante utilizado. As pessoas usam, por exemplo, esse aparelho para pegar, por exemplo, o testemunho de alguém e eu preciso saber qual floral ou qual flor ou qual está a usar. Eu vou com o pêndulo e o que der ressonância eu passo a utilizar. Tá? Eu sempre demonstro também uma forma de testá-lo é dentro de uma pirâmide. Toda pirâmide vai ter, né, um vórtice de energia. Quem fez curso sabe também. Quando eu coloco esse cara aqui dentro, ele faz um movimento parecido com aquele movimento do yin e yang. Ele vai e volta. Ó. Olha só a movimentação. Quando eu tiro da pirâmide, ele não mede nada. Ele está inerte. Tá? Então, ou seja, é um aparelho incrível. Eu estou passando a usar mais, eu não usava tanto, mas eu passei a usar mais, eu fiz alguns cursos, né, sobre isso também, e é bem interessante. Dual Rode. Dual Rode é o diferentão desses caras aqui, né? Tá? Então, eu tenho um Dual Rode aqui, que é um que eu uso. Essa base aqui é em cobre, mas é só por ser, pode ser qualquer metal. A gente produz hoje aqui até em inox, no caso. Isso aqui é um negócio de raio de bike, quase todos são em inox. Você pode fazer na tua casa com 2 canetas, se você souber fazer. Né? E você vai medir também ambiente, chakras, coisas. E geralmente por convenção mental, então quando ele cruza, tem alguma coisa que é bom você olhar. Se ele está assim, está normal. Se ele abre, ele está supostamente positiva aquela leitura. Gente, isso é chamado convenção mental. Tem gente que se cruzar tá bom, se abrir tá ruim. Então, você como operador, uma coisa importante, operador em radiestesia, você ter em mente que o que você definir que é o teu padrão de leitura é aquilo que vai valer. Então, por exemplo, tá? Eu, no caso, o pêndulo, para mim, a minha utilização é aqui, sentido horário do meu relógio aqui, é positivo. Por conseguinte, aqui é negativo. Mas tem gente que reconhece o positivo assim, o negativo assim, né? O perpendicular. Então, isso tudo é treino, gente. Tá? Pêndulos, aparelhos de radiestesia necessitam de treino, porque, do contrário, você vai mexer e você não vai conseguir evoluir. Então, ou seja, é necessário muito treino todos os dias. É assim, todos os dias treinando, mexendo, se movimentando, e você vai pegar mais prática. Daí você vai ver que as tuas leituras passam a ser mais rápidas. Mas será? Nossa, aquele cara lê tão rápido, será que é verdade?
Eu conto nos cursos aqui, uma experiência que eu tive visitando uma pessoa num fornecedor, que ela lia os chakras, sem brincadeira, assim, ó. Lia 7 chakras assim em 30 segundos. Eu falei, mas que raio, né? Que pessoa... Será que está lendo chakra mesmo, né? Eu tinha me limpo, né? Eu estava razoavelmente limpo dos chakras. Chegou a minha vez, né? Fui lá, dei a minha mãozinha para ela e tal. Ela chegou e leu os 7 chakras naqueles 30 segundos, ser muito, e falou, o senhor pode estar liberado, todos os seus chakras estão em linha. Eu falei, filha da puta, me pegou. Desculpa, filha da puta. Entende? Então, assim, isso quer dizer prática, né? Nós temos pessoas na sala com mais experiência, né? A gente citou o exemplo do Ricardo, a própria Carla trabalha bastante tempo com radiestesia, tem pessoas que já mexem aqui com bastante tempo com radiestesia, sabem o que eu estou falando, né? Então, realmente, a gente tem uma percepção muito forte nesse sentido e, de fato, é importante que a gente tenha esse controle, no caso de evolução de tratamento, tá? Pessoal, alguém consegue ver para mim, por gentileza, se ele está... Deixa eu ver uma coisa aqui. One. Ah, não, ok. Está fazendo a gravação normal, né? Que para mim aqui já não aparece mais essa tela, tá? Que a gente pretende deixar gravado. Acho que está tudo ok. Pessoal, aparelhos radiestésicos, aurameter, dual hold, pêndulo, alguma dúvida? Este é o momento de perguntar. Todo mundo craque. Muito bom. Muito bom. E agora, por que ele não está indo? José. Falar? Então, José, eu queria colocar aqui sobre a questão dos pêndulos mesmo, né? Obrigada. Eu utilizo um pêndulo feito de alecrim, né? No alinhamento dos chakras com ervas que eu faço, né? Ele é feito de alecrim. E como você estava explicando agora, né? Porque foi ele não acredito eu que ele foi programado, vamos dizer assim, meio que automaticamente, né? Porque faz pouquíssimo tempo que eu fiz o curso de radiestesia com você, né? Uhum. E eu sou novíssima no assunto, né? Uhum. E tanto é que a minha maior dificuldade, né, é justamente o trabalho com os gráficos e tudo mais. Mas o pêndulo de alecrim, por exemplo, né, ele me responde no sentido horário ou anti-horário, sim, né? Uhum. E para frente e para trás, ele me mostra a vitalidade daquele chakra, né? Então, agora, te ouvindo falar, percebo a sutileza dessa ferramenta, né? Porque ele me mostra quando o chakra está aberto, né? Em sentido horário, quando está fechado, sentido anti-horário. Quando ele está fechado, eu vejo a vitalidade daquele chakra e o pêndulo simplesmente ele não se mexe. Claro, ele está fechado. Então, esse exemplo, Bettina, obrigado pela contribuição, ótimo. É um exemplo porque você trabalha com ervas, a Bettina, inclusive, para quem não sabe, vai nos ministrar o curso no próximo final de semana aqui com a gente, aqui no Reviver, do qual eu farei parte também, quero muito aprender com a Bettina. Então, olha só que interessante, ela tem esse manuseio das ervas, então, esse pêndulo de alecrim para ela, tá? Deve ter algum motivo também pontual dela, não vamos entrar nesse mérito aqui, ele tem esse retorno, né? Por quê? Porque para ela aquilo faz muito sentido e ela criou a convenção mental, espiritual, enfim, dela, tá? Então, você se identifica mais com um pêndulo, com um tipo de pêndulo, tanto que muita gente, às vezes,
pêndulos procurar, esse pêndulo aqui me escolheu. Ótimo, problema zero nesse sentido, tá? O fato é, tá bom, você pode chegar e comprar um pêndulo da prateleira de uma loja e você, no teu treinamento, na tua preparação, você vai usar o pêndulo e você vai se adaptar ao pêndulo e vice-versa. Lembrando que o pêndulo é a extensão, né? Lembra? Né? Função, né? Mental, corre pelo nosso braço muscular e chega no pêndulo. Então, importante isso, gente. A leitura que você faz, tem até as últimas duas linhas ali, né? Definir o que se está pesquisando. Qual é a anomalia? É uma coisa que o operador, você, por conseguinte, como radiestesista, você tem que saber o que está pesquisando, você tem que saber qual é o tema desta pesquisa. Não adianta eu querer pesquisar qual foguete da NASA vai voar em 2025 para não sei aonde, tá? Eu não conheço desse tema. Então, isso, gente, é uma coisa importante, tá? Se você desconhece totalmente de física nuclear, não tente pesquisar alguma coisa sobre isso. Quem está começando, a minha recomendação é o que você pesquise coisas que você conhece o resultado. Você não vai alterar a movimentação do pêndulo, tá? Mas não, aquela história de dizer, o pêndulo está me respondendo tudo, eu tenho um pêndulo que faz tudo para mim. Se eu pendurar esse pêndulo aqui atrás, ele se mexer, está tudo fechado, não tem vento aqui. Ele se mexer, aí nós podemos ter uma outra anomalia, tá? Mas eu dou quantos cursos de graça vocês quiserem, tá? Ele não vai se mexer, tá? Então, assim, vamos tirar de vez isso da frente, tá? O pêndulo não se mexe sozinho com nada, o pêndulo não te dá ordens, tá? E nem você deve movimentar o pêndulo propositadamente com a tua mente, porque a tua mente mexe, movimenta o pêndulo. Então, eu saber o movimento do pêndulo, tá? O que é sim na minha convenção mental? E agora a minha mão está totalmente parada, ele está me tirando para sim. O que é não? Ele vai parar e vai começar para o não. Tá? O que é movimento de corte? Ele vai começar a cortar. Ok? Isso é convenção mental. Então, eu sei para que onde o pêndulo vai. Então, eu posso influenciar? Sim, claro que eu posso. Só que eu não devo influenciar, do contrário, eu vou estar mexendo. Mas lembre, pesquise em coisas das quais você tem um mínimo de conhecimento. Do contrário, você pode estar fazendo uma pesquisa de alguma coisa e falar, nossa, descobri petróleo, né? Descobri petróleo ali em Gaspar, né? É possível, né? Aquela buraqueira que tem, deve ter petróleo também. Mas assim, o Renato vai me bater. Mas assim, brincando sério sobre isso, gente, então assim, é muito importante isso. E aí você vai habituando mais com o teu pêndulo e as respostas vão ficando mais rápidas e mais assertivas. Ok? Obrigado, Betina, obrigado pela colaboração. Tá? Vamos lá. Por onde é que a gente começa um atendimento? Qual é o começo de qualquer atendimento que nós tenhamos? Como essa pergunta veio, foi a Aline que fez essa pergunta no grupo, quando eu pedi para as pessoas colocarem situações, o pessoal é meio tímido, né? Não fala muito, aquele negócio todo, mas aí a Aline perguntou, quando é que se começa, né, fazer alguma coisa? Então, tem um vídeo da semana passada, está no grupo também, e se precisar depois a gente envia, onde, então, eu falei ali uns 9, 10 minutos sobre como é que você começa a fazer esse trabalho. Eu saio medindo alguma coisa, eu saio fazendo o quê? Né? Então, primeiro, para dizer que você pode fazer uma mensuração radiestésica, uma avaliação radiestésica, tanto presencial quanto à distância. E o funcionamento é o mesmo, né? Ou muito parecido, ou muito similar. Por quê? Porque a gente aprende a usar testemunhos. O que é o testemunho? É aquilo que representa o que eu estou pesquisando. Então, por exemplo, o testemunho mais comum e mais até ideal para você trabalhar é o DNA, que é o chamado testemunho natural. Eu tenho, por exemplo, aqui, né, nesse vidrinho, um testemunho desse que você fala. Logicamente, é unha, porque cabelo não dá mais, né? Então, meus cabelos, se eu tirar mais, né? Eu e o Ricardo aí, o Ricardo até riu, né, Ricardo? O Ricardo pode tirar a barba, né? Então, assim, isso aqui me representa aonde eu estiver, porque faz parte do meu DNA. Tá? Então, é o ideal como testemunho. Nem sempre a gente consegue. Então, quando você não consegue, depois a gente vai ver mais alguns exemplos disso, a gente vai criar testemunhos artificiais. Que aí pode ser, por exemplo, eu estou aqui com um cartão do Reviver. Ele representa o nome
e o endereço e a energia dessa logo que foi criada, né? Para o Reviver. Quem criou isso foi lá a Aline com o João Gabriel, que criaram essa logo. Essa logo traz uma energia e representa o Reviver. Tem gente que não sabe, tem 2 Vs aqui, que foi criado da numerologia, né? Então, ou seja, tudo isso representa o Reviver. Então, isso aqui é um tipo de testemunho artificial, que é um cartão. Eu posso também ter uma foto bem definida de alguém ou de algum local, isso ser um testemunho. Eu posso colocar o famoso nome e data de nascimento. Eu sempre uso esse meu amigo aqui, conheço faz tempo, chamado fulano de tal, né? E ele vai me representar. Ah, José, o papel tem que ser redondo, tem que ser quadrado, tem que ser com tal tinta e tal. De fato, muitos radiestesistas, muito conhecidos e muito respeitados, defendem que o papel sendo redondo, pelo efeito circular, ele vai ajudar nessa movimentação. Quem trabalha com máquina radiônica, por exemplo, já tem até uma dificuldade, se fosse isso, porque é difícil de encaixar no pocinho um testemunho desse redondo. Então, ou seja, gente, colocou aqui, né? Trabalhou de forma correta, passou no decágono. Depois nós vamos ver exemplos sobre isso, né? Ou seja, você dinamizou, você reforçou que esse aqui é o fulano de tal, dessa data e tal, você vai poder utilizar, tá? Independente do formato. Só eu sugiro isso aqui, um papelzinho mais grosso, tá vendo? 150, 160 gramas, e não a folha normal de impressão, 75 gramas, porque nós entramos naquele conceito de massa, né? Que os gráficos têm que ter boa qualidade, depois a gente vai mostrar aqui alguns exemplos para vocês. Então, sim, eu posso criar um testemunho para eu pesquisar. Se eu estiver pesquisando um terreno, uma casa, um imóvel, eu preciso do quê? Ou ir no imóvel, se for possível, ou eu preciso de uma planta do imóvel, de uma foto bem tirada do imóvel, de uma foto bem tirada da cama, que a gente mede muito cama, leito, né, para fazer isso. Então, ou seja, o testemunho é algo que representa pessoalmente, daí já vai estar representando, ou a distância, a teleradiestesia é muito utilizada, então muito trabalho à distância, o que nós vamos pesquisar. Tá bom, então já tenho, eu vou pesquisar sobre esse cidadão aqui, alguma coisa. Então, ou seja, então agora eu vou definir qual é a necessidade. O que eu preciso pesquisar? Por que essa pessoa me procurou? Né? Quando você faz aquela famosa ficha de anamnese, quem é terapeuta aqui sabe que é uma ficha de anamnese, né? A ficha onde vão anotadas as principais questões que traz essa pessoa, ou trouxe essa pessoa até você, e a partir desse motivo, dessa necessidade, você vai começar a fazer uma avaliação. Tá? Então, você vai começar a fazer uma pesquisa em torno daquele assunto que aquela pessoa trouxe, ou aquele animal, ou aquela planta, ou aquele imóvel, e assim por diante. Né? Então, vamos lá. Então, o que eu fiz? Eu identifiquei qual é a necessidade, qual é o motivo. Eu tenho o testemunho aqui, né, de alguma forma ou de outra, daquilo que eu quero pesquisar. Tá? Agora eu vou sentar com essa pessoa, vou fazer uma avaliação por escrita disso e vou entender um pouquinho mais profundamente isso. Eu defini, ou a pessoa definiu comigo, que esta empresa aqui, ela precisa vender mais. Ela precisa atingir uma meta X, por exemplo. Tá? Então, temos um desafio, temos em conjunto alguma coisa que eu posso pesquisar. O que eu faço agora? E agora, José? O que nós fazemos? Qual que é o próximo passo? Né? No meu caso aqui, eu uso pranchas, né? Pranchas de pesquisa. Aqui tem, no caso, um exemplo de um relógio de pesquisa, mas daqui a pouco eu vou pegar uma prancha, vou pedir ajuda da Lúcia aqui para me alcançar uma prancha de pesquisa, tá? São meio grandes, eu não deixei por perto aqui, que eu vou começar do início para entender, por exemplo, qual é a vitalidade desse ambiente. Como é que eu meço esse tipo de vitalidade? Né? Qualquer prancha de pesquisa daquelas grandes, por favor. Tá? Da mesma forma que eu vou medir o ser humano José aqui, vocês aprenderam, né? Com o biômetro de Bovie, tá? Eu posso usar esse mesmo biômetro para fazer a pesquisa do ambiente. Eu vou andar pelo ambiente com o pêndulo, eu vou ver aqui, eu sei que 6.500 Angstrom, lembra? Tá? É a minha medida média, então eu vou procurar medir para entender se está abaixo ou acima dessa medida, e eu vou ter um início de mensuração radiestésica. Eu vou começar a fazer alguma mensuração
inicial em radiestesia para eu começar a diagnosticar a vibração, o ponto. Pode ser esse aqui, tá ótimo, esse aqui é melhor ainda, obrigado. Tá? Quando eu atendo alguém aqui no Reviver, depois dessa conversa, né, dependendo da necessidade, uma das pranchas que eu uso, que nós criamos em formato de leque, é essa prancha aqui, acho que algum de vocês já adquiriram, conhece, que já traz um biômetro aqui em cima, e já traz a cor dos chakras aqui, tá vendo? Eu já avalio os chakras, já avalio se é hipo ou hiperativo, no caso, yin e yang, né? A escala de Hawkins dessa pessoa nesse momento. Então, ou seja, eu criei uma forma de começar essa pesquisa, usando essas pranchas de radiestesia. E aí, tudo que eu for fazendo, eu vou anotando. Eu vou fazendo uma anotação, porque depois, lá na frente, eu vou precisar saber, tá bom, o que eu faço com isso? Né? Eu anotei tudo isso, eu tenho um monte de informação aqui, tá bom, mas e agora? O que nós fazemos com essas informações? Né? Então, você vai definir o percentual de impacto daquilo. Tá? Por exemplo, vamos voltar para o Reviver. Digamos assim que eu tenho uma planta do Reviver, tá? E aí eu medi espaço por espaço, sala por sala, e eu percebi, por exemplo, que a minha sala aqui está com 5.000 unidades bovis, e a sala 2 está com 8 de unidade bovi, e a sala 3 está com 7.500. Tá? Onde está aparentemente um problema maior? Na minha sala. Tá? Então, aqui deu 5 e pouco, então aqui tem alguma coisa em desalinhamento. Então, eu vou ampliar a pesquisa nessa sala para entender o que é. E aí você vai esmiuçando. Então, eu sempre digo, radiestesista, gente, é um eterno pesquisador. Tá? Vem com a palavrinha pesquisa na testa. Tá? E lembra, você pesquisa tudo. Não, nós vamos ver daqui a pouco, não tem que chutar informações, não tem que... será que... Né? E tem que confiar no teu taco. Tem que confiar na sua mensuração. Do contrário, você está treinando pouco. Do contrário, você não está confiante naquilo. Né? Então, quando você define o percentual de algo, você vai trabalhar naquilo que mais está deficitário, né? Que mais está pedindo ajuda, no caso, e aí, a partir disso, você vai ampliar essa pesquisa. No caso dessas pranchas aqui, né? Nós criamos 7 pranchas sequenciais, aí vai ter saúde 1, que pega a parte física, saúde 2, que pega espiritual, psíquico, né? Emocional, e aí você vai aumentando essa pesquisa. Tem uma prancha de geobiologia para pesquisar o ambiente, né? E vamos embora, e vamos pesquisando, e você cria, eu criei no caso, né, em Excel, uma planilha que eu vou preenchendo, e aí, no final, eu tenho tudo isso anotado. Zé, como é que essa planilha passa para mim? Cria a sua, você tem o teu modo de trabalhar, você tem a tua maneira. Ficha da anamnese. Eu, quando comecei, eu perguntava para todo mundo, como é que é a tua ficha? Como é que é a tua ficha? Como é que é a tua ficha? Depois eu entendi que não tem, você cria a tua. Evidentemente, existem alguns padrões, mas é importante você ter o teu modelo, o teu formato de ficha, de pesquisa, de acompanhamento de resultados. Cada um de nós é um. E lembra, cada cliente, cada situação é única também. Né? Então, a gente não pode ficar copiando modelos. Partindo disso, coloquei uma frase bem simplória aqui. Definir os gráficos para tratamento. Tá? Só que só isso tem todo também um arsenal de possibilidades. É para saúde, já sei, aquele SOS Saúde, né? É para venda, já sei, é o turbilhão. É um ponto telúrico, já sei, é o KT. Que bom, está conhecendo de gráfico, ótimo, mas não. Você vai pesquisar para entender em uma outra prancha de gráficos, ou se você tiver vários gráficos à mão, no caso, você pode sair pesquisando com o pêndulo qual que vai ser mais adequado para colocar naquele espaço, para colocar aquele tratamento, para criar aquela venda. Tá? Então, assim, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, mas aquela história, gente, não criem sempre o mesmo padrão. Nós vamos falar mais sobre isso, mas já adiantando essa preocupação que eu tenho. Ok aqui? Já falamos sobre isso. Aqui a minha tela, eu não consigo ver a parte de baixo aqui, vamos ver. Tudo bem. Agora sim,
Ainda um pouco sobre pranchas de pesquisa. Eu coloquei aquelas que podem ser impressas. Por quê? Os outros não podem? Pode. Pode imprimir gráfico? Pode. Só que você vai perder muito em qualidade e ele não vai entregar aquilo que você precisa. Então, se eu tiver um biômetro de Bovie como esse, né, impresso em papel A4 mesmo, e eu conseguir manter um plásticozinho como esse aqui nele e tal, ele pode ser fininho, problema nenhum. Tá? Então, pranchas de pesquisa, elas não exigem a qualidade de material mais robusto como esses. Porém, ela tem que ser impresso de forma perfeita. Você não vai pesquisar um negócio por chute, você tem que pesquisar uma coisa que tenha sentido. Então, no caso, é importante que haja qualidade nessa impressão, não necessariamente o material ser grosso, como nós vamos ver daqui a pouco nos gráficos, ok? Tá? Vocês podem ver, então, na parte esquerda aqui do desenho, o diagnóstico psíquico 1 e 2, causas espirituais, que fazem parte de uma das pranchas de pesquisa. Tá? Biômetro de Bovie, né? A gente viu aqui já o exemplo. Eu diria assim, eu coloquei aqui, ó, prioridade, vou repetir, prioridade no aprendizado. Se você fez o curso com a gente, online, se você está de autodidata e você não sabe usar este cara aqui, recomeça. Bem objetivo, recomeça. Sem isso, você não consegue dar o segundo passo. Tá? Se alguém vier falar comigo aqui, a Giane veio aqui conversar comigo e precisa de uma orientação, que ela está com algum incômodo e tal. Eu posso conversar com ela meia hora, uma hora e tal. O próximo passo que eu vou fazer, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que saber a vitalidade dela. Se eu não souber a vitalidade dela nesse momento, tá? Eu não consigo nem dar o segundo passo. Tá? Se eu entrar nessa sala aqui, quiser medir o ambiente da minha sala aqui, a primeira coisa que a gente tem que saber é a vitalidade. Então, biômetro de Bovie é fundamental. Então, quem não sabe, não lembra, revisita isso. Se precisar de algum vídeo ou material, a gente manda também. Tá? E é um daqueles itens do kit mínimo essencial de trabalho é o biômetro de Bovie. Tá? Então, isso aí é indiscutível. Relógio radiestésico é fundamental no acompanhamento. Então, aquela história. Depois nós vamos ver lá um gráfico montado para atingir aquela meta, né, de vendas aqui do Reviver e tal. Então, tá bom. E aí eu vi que tem que deixar, por exemplo, 2 dias, 2 horas, 20 minutos. Eu vi um tempo, tá? Então, eu vi aonde? Nesse cara aqui, ó. Esse é um modelo, tá, gente? Existem vários, tá? Num relógio de radiestésico, eu vou pesquisar o tempo aqui, né? Lembra? Para a gente fazer a pesquisa de tempo. E no dia seguinte, ou daqui a 2 dias, que eu prometi deixar montado 2 dias, eu vou voltar lá e o que eu vou fazer? Eu vou medir de novo. Né? Por quê? Porque eu preciso saber em quanto tempo aquele processo vai funcionar. E se eu não fizer isso, eu não tenho como saber. Então, o relógio radiestésico é fundamental no acompanhamento. Faz parte do kit base 1 aí também, tá? É importante você conhecer um pouco da área, no caso, da área daquilo que você está pesquisando. Nós falamos agora há pouco sobre isso, então, só reforçando esse ponto. Tá? Existem pranchas de saúde, existem pranchas de diagnóstico. Você pode criar a tua própria prancha. Tem sites aí na internet que orientam você a fazer isso, a verificar a própria criação de uma prancha, e não tem nenhum problema nesse sentido, tá, gente? Não tem nenhum dano nesse sentido, tá? Pranchas de geobiologia. Opa, voltei. Opa, aqui eu fui muito. Então, existem inúmeros tipos de prancha. Não falei, só nós aqui, só para um estudo, para meu uso, depois a gente acabou também colocando para comercialização, nós temos 7 pranchas diferentes. E falta prancha. Por exemplo, eu não montei de relacionamentos ainda, né? É uma prancha bem requisitada de passagem, né? Quem se dá bem com quem, né? Qual é o motivo que aconteceu não sei o quê, o pessoal gosta, né? E funciona, tá, gente? E funciona. Então, assim, brincadeiras à parte, a gente está desenvolvendo também mais material nesse sentido aí, ok? Prancha tranquilo? Aí tá fácil, né? Vamos começar a falar um pouco mais sobre alguns gráficos que a gente vai trazer aqui, com ponto de vista... É isso aí, Jane, esse aí mesmo, esse é um decágono, tá? Isso, Jane, tá? Para que serve alguma coisa de alguns gráficos, mas a importância de alguns mais específicos. E aqui já tem uma brincadeira aqui. Usar desimpregnador ou diafragma ou não usar nenhum dos dois. Por que tem essa provocação aqui? Porque tem muitas escolas, a nível Brasil, a nível mundial, que não usam o tal do desimpregnador ou o diafragma antes de usar o decágono.
E tem gente que usa antes e que usa depois. O que são esses dois gráficos, desimpregnador e decágono? Eles são gráficos preparados, no caso, para limpar, né, para retirar o excesso de energias nocivas, de coisas que tem naquele material que eu vou fazer a pesquisa e que eu vou colocar no decágono para fazer essa chamada valorização. Então, quando eu tenho esse material comigo, eu acabo fazendo uma pré-limpeza. Então, por exemplo, esse que você fala, eu não uso o desimpregnador e o diafragma para esta função antes do decágono. Por quê? Eu quero pegar, vamos chamar assim, a coisa suja. Eu quero pegar o problema como ele veio. Tá? Então, eu vou direto no decágono. Agora, eu quero deixar para limpar os meus pêndulos, eu quero deixar para limpar um alimento. O desimpregnador e o diafragma também fazem isso. Muitas pessoas, no final do dia, colocam sobre este gráfico todo o material que eles utilizaram, tá? Para desimpregnar, para limpar, porque a função do diafragma e do desimpregnador é limpeza vibracional. Então, assim, usa, não usa? Pode usar, pode não usar. Então, como é que eu vou saber se eu uso, se eu não uso? Eu vou pendular. Eu vou perguntar se é necessário usar ou não, e daí eu vou em frente. Ok, gente? Decágono. Tá? Esse eu costumo dizer que, na minha opinião, é talvez o gráfico mais específico e importante na radiestesia. Por que eu estou dizendo isso? Vocês vão ver agora tudo que eu consigo fazer com um cara como esse. A gente estava mostrando agora há pouco ali tá? Eu utilizo, para facilitar meu trabalho, um pouco maior, que é um 30 por 30, tá? Mas a partir de 15 por 15 está valendo. Lembra, não pode ter menos que 15 por 15, senão ele não funciona. A gente fala isso bastante no curso, né? Então, e se a medida dele, do raio, né? O raio, para quem lembra da aulinha de física, né? Eu não lembrava, até ver isso. É a metade disso aqui, dividido por uma desses lados aqui, né? Faz com que você tenha a medida Fibonacci. Sabe aquela medida da arquitetura sagrada? Tá? 1,618, né? Não é o pi, é o fi, Fibonacci. Então, se o gráfico não tiver essa medida, ele não vai funcionar. Tá? Porque a parte de dentro é a parte humana e a parte de fora é a parte divina. Né? Então, esse gráfico parece simples, mas ele não é simples. É um gráfico extremamente complexo, mas numa complexidade positiva, que ele vai nos ajudar muito no desenvolvimento de várias coisas que nós vamos ver agora. Tá? Então, a primeira coisa, ele valoriza, então, o testemunho. Lembra daquele fulano de tal que eu mostrei antes? Eu coloco ali. Nesse caso, ficou por coincidência parecido com o desenho em cima. Há quem defenda que deva ser do mesmo tamanho. Se você achar que deva ser do mesmo tamanho, faz do mesmo tamanho. Tá? Do contrário, deixa assim mesmo. Nasceu em 30 de fevereiro de 79, é uma pessoa jovem, nasceu em 30 de fevereiro, é uma data boa, né? Na Rua dos Cipós, né? Em Blumenau. Então, o que existe aqui? O Blumenau. O resto não existe, né? Ninguém nasceu em 30 de fevereiro e a Rua dos Cipós não existe, pelo menos eu não conheço. Então, por que isso? Porque a gente não brinca com coisas que a gente conhece, né? Então, seja aqui uma brincadeira séria, mas a gente não coloca informações reais, tá? Então, ele está valorizando e eu posso usar o fulano de tal como que existe. Eu posso fazer, colocar uma foto também. Tem uma moça aqui embaixo aparecendo, que está representando, nesse caso, uma foto de alguém que pode ser o fulano de tal, pode ser uma outra pessoa. Tá? Uma outra coisa incrível que dá para trabalhar com o decágono é a criação de remédios vibracionais a partir de uma fórmula ou a partir de um que já existe. Então, se você tem, por exemplo, um óleo essencial, um floral, um remédio, e você queira copiar vibracionalmente esse remédio, porque você não tem na farmácia, você não vai ter acesso, você quer fazer uma cópia vibracional dele, acabou, está no último, finalzinho lá, não tem farmácia aberta, não tem... Você pode criar esse remédio vibracional, nós tiraríamos aqui o fulano de tal e essa moça, logicamente, nós deixaríamos ele vazio, e eu faço isso aqui. Tá? Quando eu faço esse movimento, logicamente, tudo, né, gente? Intenção, merecimento, preparação, etc. Tá? Eu farei com que, perguntando no relógio qual é o tempo, pendulando sobre esse processo, eu vou transferir a essência vibracional daquela emergência do floral de São Germain para aquele vidro que está com água limpa, com glóbulos, para um alimento, para uma flor. Né? Da mesma forma que tem o conceito do Sangevini. Não vamos falar de Sangevini aqui hoje, mas esse é o conceito. É você, através de uma oração,
você carregar uma energia para um tipo chamado veículo, no caso, né? Então, quem não sabia, passa a saber. Quem já sabia, espero que já tenha feito alguma experiência sobre isso. Então, isso é um trabalho incrível que dá para usar com o decágono. Tá? Então, depois que você valoriza essas informações, no caso fulano de tal, a foto e tal, você pode usar isso nos gráficos. Por exemplo, aqui colocamos mais uma informação: recuperar equilíbrio emocional. Um exemplo desse, né? Que é o pedido que vai depois no outro gráfico. Então, ou seja, o nome, a foto, tá? O nome com data de nascimento, a foto e o pedido, todos eles nós valorizamos no decágono. Antes que alguém pergunte, eu posso pôr 2 pessoas junto ao mesmo tempo no decágono? Não. Eu posso pôr a pessoa e o assunto juntos? Eu já fiz casos que sim, e funcionou, tá? Porque tem a mesma ligação vibracional. Mas o ideal mesmo é limpa o nome do testemunho, limpa o pedido, para que aquele pedido vá para o universo com a tua informação, e você vai ter uma informação mais completa. Ok? Alguém levantou a mão, alguma pergunta? Fala, Lu. Tudo bem, professor? Sobre o decágono, né? Eu tenho a seguinte pergunta: quando eu valorizo um testemunho e naquele momento eu não consigo realizar a avaliação, eu estou fazendo assim, ó, eu faço o testemunho redondinho, como o senhor até me orientou, né? Eu fiz o papel redondinho, assim. Então, eu escrevo aqui a lápis, o nome, a data de nascimento, que eu uso nas avaliações de florais, né? Então, tá, eu valorizo no decágono. Mas, naquele momento, por algum motivo, eu não consegui fazer ou concluir a avaliação. Eu guardo num envelopinho branco, junto com as informações da pessoa, o que eu vou trabalhar, para fazer no outro momento. Essa valorização que eu fiz, eu tenho que refazer depois? A pergunta ela está válida, ela está funcionando, sim ou não? Tá? Talvez o teu mental consciente não saiba responder, mas o teu inconsciente, que lembra, quando a gente usa o pêndulo para alguma medição, nós fugimos dos nossos conceitos padrões, né? Os nossos 5 sentidos. Nós vamos para um 6º sentido, né? Nós vamos para o nosso inconsciente. Então, através do pêndulo, você vai perguntar se esse testemunho está validado ou não, e se ele não tiver, você volta para o decágono e refaz. Da mesma forma, a tua pergunta é muito boa, que se eu chegar no gráfico, depois de 2 dias lá, que tinha a promessa do tempo e tal, e o pêndulo girar para a esquerda, eu devo refazer todo aquele processo daquele gráfico, inclusive, se for um testemunho lexical do seu fulano de tal, eu devo refazer ele também junto, porque, do contrário, eu posso estar inferindo num erro. Então, eu pego, aqui pode ser até mesmo impressão, ok? Mas eu pego ele e refaço para que haja validade, ok? Nós vamos falar agora, então, ok, fizemos o processo do decágono, limpamos e tal. Agora, eu preciso emitir para a pessoa, que é a 3ª fase, né? Então, eu li lá com as avaliações, eu limpei ou não com o desimpregnador, com o diafragma, eu usei o decágono, né? E agora eu preciso emitir aquilo à distância para a pessoa. Aí vem os gráficos chamados emissores e corretores, tá? Então, aqui, ó, decágono, desimpregnador de diafragma, sim ou não, nós já falamos sobre isso, nós vamos definir esse uso, tá? Então, ou seja, agora a gente vai passar eu quero enviar aquele floral, eu quero enviar a energia de um cristal, eu quero enviar alguma coisa para essa pessoa, então eu uso gráficos que gerem um tipo de ação. Então, os gráficos emissores, eles vão ajudar, lembra quem fez o curso, de mexer a árvore, do raio da chuva, que faz com que mexa naquilo, e a partir do momento que eu mexo com aquela vibração do objeto, da pessoa, eu consigo penetrar naquela camada de energia e fazer a alteração que eu preciso, entende? Então, isso faz com que eu gere uma ação. Então,
lembrando da aulinha de gráficos, né? O desenho que existe aqui é um desenho que faz com que eu movimente esta energia lá daquele testemunho, no outro lado do mundo, onde estiver. Pessoal, tem alguém com o microfone aberto. Se puder fechar, a gente agradece. Obrigado. Tá? Então, essa movimentação do gráfico de emissão, ele gera uma ação que vai chegar no outro lado. Tá? A definição de tempo para uso, já falamos, é importantíssima, nesse caso é fundamental. Não adianta deixar não, fiz um gráfico lá lindo, maravilhoso, né? Nossa, os testemunhos estão lindos, né? E aí você deixa lá, Deus dará. Não vai funcionar. Aí vem aquela história que a receita não funciona, né? Alguns gráficos precisam de norteamento. Nós colocamos um gráfico aqui como exemplo. Esse aqui é redondo, não tem norte, né? Mas tem gráficos que tem um lado virado para o norte. Esse aqui, por exemplo, né? A bolinha para cima. Então, esse lado aqui ficaria virado para o norte. Mas, geralmente, eles vêm com uma bolinha em cima, com uma indicação, para que a gente saiba para que lado irá. Por que para o norte? Porque o norte magnético nos traz uma energia do campo magnético da Terra que nos beneficia. Por isso a história da cama para o norte, as casas face norte, né? Porque tem uma energia mais positiva. Lembra? A cabeceira da cama para o norte ou para o leste. Depois nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Né? Por isso que muita gente não dorme direito, aquele negócio todo que a gente já conversamos bastante disso. Né? Então, pensa como se fosse uma medicação, como se fosse um floral, como se fosse um remédio que você toma, né? Alguma coisa assim. Você não tem que olhar de 8 em 8 horas, de 12 em 12, de 6 em 6, uma vez por dia? Não é assim que funciona? Você tem que pensar num tratamento radiestésico da mesma forma. Então, eu tenho que respeitar esses tempos, porque ele vai funcionar de tempo em tempo. Como é que antibiótico funciona? Não é que você tem que tomar de 8 em 8 horas, 6 em 6, 12 em 12? Então, o gráfico não é diferente. Então, ele vai funcionar baseado nessa cadência que você utiliza. Tá? Então, ou seja, o que são corretores? Né? A gente já falou o exemplo aqui do cristal, do floral. Eu posso emitir uma cor para aquela pessoa. A pessoa está muito derrubada, não está legal. Né? Quem mexe com chakras, por exemplo, qual é uma cor? Tá? É uma resposta. Qual é uma cor para dar uma animada na pessoa aí? Em que chakra que eu vou mexer? Alguém me dá uma resposta. Está todo mundo dormindo. Laranja, segundo chakra, por exemplo. Isso, perfeito. Laranja aqui, gente, ó. Segundo chakra, né? Chakra do umbilical, né? Chakra sexual, chakra sacral. Nos dá. Então, eu vou mandar a cor laranja para aquela pessoa que está derrubada, que não está bem, tá? Passou, entendeu? Vou mandar uma carta de tarô. Você enlouqueceu carta de tarô? Sim, porque eu mando o arquétipo para aquela pessoa. Essa mesma pessoa que está derrubada, para quem entende um pouco de tarô, eu mandaria o quê? A carta do sol para a pessoa. Tá? Então, talvez a carta do mago para a pessoa, para que ela receba o arquétipo daquela energia. Tá? Então, isso eu não criei, não. Isso eu aprendi com professores. Eu nunca imaginava uma coisa dessa. Tá? Você pode mandar o que você quiser. Tá? Você pode mandar uma frase, uma mensagem. Tá? Então, o gráfico do lado aqui é um exemplo bem legal. Tá? Que esse magnetron ele tem um monte de buraquinhos brancos, né? Todos ligados com o centro, tá vendo? Então, eu posso colocar várias coisas ao redor, posso colocar 7 pedras, eu posso colocar vários florais, vários óleos essenciais e tal, e mandar para a pessoa através desse gráfico. Então, é um gráfico bem interessante, é um dos emissores bem conhecidos. Existem muitos, tá, gente? Muitos gráficos mesmo, né? Gráficos para ambiente. A foto aqui já traz, inclusive, o KT, que é um gráfico dos mais conhecidos, mas a gente vai ver que não é para usar sempre este gráfico, ok? Tá? Cuidado com os kits. Né? Casa, quarto, cozinha, vem cá, kit cozinha em promoção, vamos colocar na cozinha e tal. E a pessoa coloca qualquer gráfico de qualquer jeito, e não é assim que funciona. Tá? Você tem que pendular, você tem que pesquisar, você tem que definir bem o que você, mais na sua casa, ou na casa de alguém que confiou em você. Então, não entre na onda de kits, tá, gente? Tá? 7 gráficos por tantos reais, um aqui, um ali. Eu assisti esses dias um vídeo de uma pessoa falando num programa de televisão isso, entendeu? Tá? E era assim, tipo, 12 gráficos para colocar na cozinha.
tá? E a gente já estava tudo pronto. Esse embaixo disso, esse em cima daquilo, esse vem de cá, esse vem de lá, é evidente. Existem alguns gráficos que, por natureza do gráfico, você coloca em alguns pontos. Vamos falar sobre isso aqui. Mas, mesmo assim, não padronizem, não criem só kits, tá? Sempre avaliar cada situação, tá? Então, alguns que são tradicionais nesse sentido. O Yosho, né? Isso aí, imagino que toda radicida deva ter na entrada da casa dele, né? Tá? O nome de Jesus em hebraico, né? A Jane já deu positivo ali, que é um gráfico que se coloca, né, entrando na porta, ali tem um, inclusive, né, que vai te proteger quem entra, quem sai daquele local. Então, esse é um gráfico de autoaplicação bem conhecido, né? Então, ou seja, é um tipo de proteção para casa, tá? Equilíbrio do leito, principalmente quando ele não está no eixo norte ou no eixo leste, tá? Meçam, vou repetir 1000 vezes, meçam, mas é bem conhecido o uso do Luxor, tá? Que é um gráfico que lembra, né, esse símbolo, né, foi encontrado lá na Atlântida, dentro das pirâmides, né? Então você acaba usando esse cara aqui, em duas partes do corpo, né, sempre, se estiver desequilibrado, se a criança estiver dormindo bem e tal. Então, é um dos gráficos conhecidos para uso em ambiente que o pessoal auto-aplica. Tá? Tem contraindicação? Dificilmente. Mas colocar um gráfico para também não servir, não resolve nada, concorda? Então, é bom medir também isso. Tá? Agora, ele fez de novo aqui, eu acho de não andar aqui. Agora foi. Né? Falando um pouco sobre gráficos, o KT que estava no desenho ali, o pessoal fala muito em questão telúrica, né? Energia telúrica, água e tal, meçam sempre, mas é um gráfico muito utilizado para muitas questões, inclusive esse da cama também. Então, você tem lá um KT e um Luxor, meça qual que é mais adequado para isso, tá? Se não der resposta de nenhum desses, pode ser que você tenha que colocar uma placa de chumbo, pode ser que você tenha que pegar aquele material mais técnico que eu falei antes de medir, aqui, placas, chama-se placa Ater, uma placa de chumbo, que é usada há muito tempo, você coloca também entre os colchões ou embaixo da cama para ajudar nessa questão telúrica, né? Então, existem muitas variações para esse tipo de coisa, tá? Até aqui, ok? Alguém levantou a mão, foi a Valéria. A mãozinha da Giane tá acesa desde que a Giane chegou ali. Ela está com uma pergunta embutida lá, né? Tá? Fala, Valéria, consegue falar? Oi, tá ouvindo agora? Pode falar. Tá. Ali quando tu fala que a gente pode, tu falou ali que na carta do tarô, tu tá enviando o arquétipo, né? Sim. Eu já venho estudando também essa parte dos arquétipos. No caso, como eu não estudo o tarô, eu poderia usar a simbologia do arquétipo mesmo, da imagem desse arquétipo, por exemplo, o arquétipo... A roda da fortuna, por exemplo. A roda da fortuna. Isso, exato. Eu poderia usar só a imagem em si do arquétipo, por exemplo, da coruja. Não, Entende? mas é isso mesmo, a intenção é isso. Você manda É isso, então. aquele arquétipo, aquele desenho, né? Isso, a imagem mesmo do arquétipo. Exatamente. Eu posso fazer o uso da imagem para enviar o arquétipo para a pessoa. É isso mesmo, é isso que você manda, né? Como ele tem aquela energização, né, da carta do tarô em si, você vai acabar enviando isso nesse formato. Perfeito, é isso mesmo. Ok. Ok? Valeu. Aqui nós vamos fazer alguns exemplos, pessoal, de saúde, relacionamentos, assuntos materiais. Nós vamos fazer um exemplo depois, juntos, mas lembra que não são só esses, mas vou citar exemplos bem conhecidos aqui, né? SOS Saúde é um exemplo de gráfico bastante utilizado, né? Para quem chega com alguma coisa mal resolvida e precisa de um atendimento mais rápido, muita gente usa o SOS Saúde. Cruz de São Mauro é o primeiro no desenho da esquerda aqui de cima. Eu, particularmente, uso bastante esse gráfico para a saúde, que ele ajuda a pesquisar o que a pessoa está precisando, esse tipo de coisa. Alta vitalidade antidor, são projetos muito antigos e muito funcionais. A pessoa está
num leito, está com dor, está com alguma questão, dá para usar esses gráficos para isso. A auto-vitalidade, você pode pôr o desenho, a foto da tua casa em cima dele para ajudar a vitalizar. Se alguém está hospitalizado com Covid, com algo assim também, você pode colocar a pessoa dentro desse auto-vitalidade para isso, né? Mas assim, gente, tem uma pesquisa bem grande, a gente tem um workshop de gráficos, acho que a maioria de vocês acabou fazendo, tá? Quem não adquiriu ainda, nós temos, vai ser sorteado 2 hoje aqui, e nós temos uma apostila que tem cerca de 50 ou 60 gráficos diferentes, tá? Para a gente poder explorar bem esse assunto, que é bem rico, tá? Relacionamentos, tem 2 bem conhecidos, né? Que é o Harmonia e o Desembaraçador de Relacionamentos. Tá? Um deles estava por aqui em algum lugar, tá? Mas o Harmonia, a Harmonia do meio aqui, agora achei, está no desenho. É o do meio aqui, que você, através dessas pétalas, tanto para questões pessoais quanto questões profissionais, você pode trabalhar nesse tipo de harmonização também. Tá? Assuntos materiais tem diversos, coloquei aqui desembaraçador, material, pirâmide plana, turbilhão. Só o turbilhão são 6 ou 7 diferentes. Tá? Por isso que gráficos não é o nosso tema focado aqui hoje, tá? A Jânia está folhando ali até a apostila. Existe uma variedade muito grande, gente. Agora, de novo, nossa, eu usei o desembaraçador para tal coisa, resolveu minha vida, eu vou usar a vida toda. Isso não funciona assim. Tá? A tua mente grava aquilo, você continua fazendo aquilo e aquilo acaba não funcionando. Então, isso é uma coisa importante para ser gravado. Tá? Então, isso aqui são alguns exemplos para vocês terem em mente aqui, mas tem muito mais. Tá? Agora eu quero incentivar esse funcionamento. Agora eu quero que isso ande mais rápido, no caso. Existe o teleradiador. Foi criado, está no livro, não foi criado, está no livro do Antônio Rodrigues, né, os Novos Gráficos. Nós hoje fazemos ele aqui manualmente, é um produto feito manualmente, em madeira, tá? Ou em acrílico, que é o da direita, e esse produto faz com que eu emita de forma mais rápida, né, de forma mais clara aquela informação. Eu tinha em algum lugar por aqui, que ele vai fazer essa emissão com mais clareza. Então, tem muitos radiestesistas bem tradicionais que não deixam de usar o teleradiador. Tá? Então, o teleradiador é um processo bem interessante, tá? Que ajuda no funcionamento. Tem quem use com o Yosha, como vocês estão vendo na madeira aqui, tem quem use sem, porque tem gente que acha que um influencia no outro a informação. Enfim, tem 2 maneiras de usar, mas é um processo bem conhecido nesse sentido, ok? Se alguém tiver mais dúvidas sobre isso, tem vídeo gravado sobre o teleradiador e a gente pode mandar mais material se alguém precisar, ok? Gráficos, a gente fez essa passagem, tem curso separado, tem workshop separado, tem uma série de questões, tá? Mas precisa de uma pesquisa mais forte, né? De uma busca maior e cada qual gostou do outro. Alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que não. Deixa o microfone aberto. Tá? Vamos lá, então. Pontos de proteção em radiestesia, tá? Gente, proteção é uma coisa bem importante. A gente que trabalha, além de radiestesia, com outros processos, né? Restauração vibracional, reiki, barras de axis, cura multidimensional, assim por diante, a gente tem recebido muita gente, incluindo muito terapeuta, com muita dificuldade. Tá? Então, eu fiz questão de colocar nesse material de hoje aqui sobre isso, porque eu considero um ponto bem importante mesmo. Tá? As pessoas, eu vou atender a minha mãe, a minha irmã, o meu filho. Tá? Você não sabe a camada vibracional que tem ao redor de cada pessoa, que é única. E não é porque é tua mãe, teu filho, teu irmão, que não tem alguma camada vibracional. E às vezes a nossa distração faz com que a gente acabe recebendo uma carga que não vai nos ajudar, que vai nos fazer. Né? Então, cada pessoa tem sua crença, tem o seu ritual, tem o seu jeito de... Então, use-as. Eu não vou dar aqui, além de um banho que eu vou ensinar, receitas miraculosas. Se a tua oração te protege, se o teu pedido te protege, se a tua respiração te protege, está tudo certo. Use o que você tem, use da maneira que você conhece. Tá? A gente recomenda cristais, plantas, né? A história de cristal, por exemplo, eu ensino para quem vem falar com a gente e tal. Eu geralmente estou aqui com eles, eu tenho um cristal preto ou escuro num bolso da calça e um cristal claro de outro,
para gerar um equilíbrio, eu uso isso há muito tempo, eu tenho o hábito de usar sempre um cristal comigo, né? Eu uso 2, 3 diferentes, mas eu sempre tenho um cristal comigo. Eu acredito que isso me ajude. Alguém fala, balela, isso para mim não funciona. Ok, tá bom? Mas se você é terapeuta, você trabalha com processos de energia, a minha recomendação é você se proteger. Crie o altar de proteção que está ali, é que a gente recomenda muitas vezes a pessoa criar aquele altar mínimo, né? Que é uma planta, que é uma água, que é um cristal, né? Que são os 4... Um altar dos 4 elementos. Isso vai te ajudar inicialmente num processo quântico. E o banho de sal grosso, José, é recomendável? Posso fazer o banho de sal grosso? Gente, sal grosso sozinho? Não façam isso. Só tira a tua energia, tá? Agora, existe um banho, tá, de limpeza vibracional. Eu aprendi isso com o professor Caffarelli, num curso de São Paulo, tá? Que ele reduz, eu falei lá no comecinho, lembra, do elétrico biológico? Ele reduz essa camada que a gente está sempre agitado, né? Sempre agitado e com o celular no ouvido o dia inteiro, né? Isso vai minando a gente de uma forma que a gente acaba recebendo toda essa informação, tá? E o nosso corpo já tem a parte elétrica e magnética, 60 elétrico, 40 magnético. Então, o magnético é o bonzinho, o elétrico é o malzinho, vamos chamar assim, né? Então, é o que nos afeta, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso corrigir, eu preciso mudar esse padrão. Então, agora sim, eu posso criar um banho, tá? Com famoso sal amargo. Quem tem, né, mais de 30, acho que lembra o que é sal amargo, né? Que é o sulfato de magnésio, bicarbonato de sódio, acho que todo mundo conhece, tá? E o sal grosso. Ele está aí junto, né? Quando eu misturo esses 2 primeiros, eles são elétricos. Pô, você está louco? Se eu já estou elétrico, vou ficar pior. Não. Veja que tem 2 camadas de sal grosso. Então, você pega um pote, 1 colher, sulfato de magnésio, 1 colher de bicarbonato e 2 de sal grosso. Quando você faz isso, cara, você misturou, você fez ali tem um salseiro ali dentro, né? É de energia. Então, você vai do teu banho, toma teu banho de higiene, né? Acho que tem aqui uma descrição aqui, né? Pega isso, se quiser nem fazer antes, quiser pegar só aquela água mais quentinha do chuveiro, quentinha, hoje está mais difícil o chuveiro, né? Mas daqui um dia vai estar. E aí você pega aquela água morninha, né? Mexe bem esses 3 elementos e despeja pelo teu corpo. Tem gente que faz em sinal da cruz, tem gente que faz da maneira que você quiser fazer. Pode passar na cabeça? Pode, gente. Banho de ervas pode passar na cabeça? Pode. Vai cuidar também com que erva, né? A Betina vai nos dar um curso sobre isso aí, né? Cuidando um pouco com isso, mas em geral, se você faz o teu próprio banho, é a minha visão, ok? É a minha visão. Você pode colocar sem problema nenhum. Aquele sal ficou por alguns segundos, por 1 minuto ali, já tira em seguida, que é sal, tá, gente? Então não esquece disso. Não vai te queimar por esse pouco tempo, senão não recomendaria você fazer isso, tá? E aí você enxágua-se de novo, né? E você vai ter feito um banho incrível, incrível de energia. Tá? Então, esse banho eu recomendo, tá? Tá derrubado, tá ruim, não tá... criança pode? Pode, não tem problema nenhum. Tá? Não vai jogar no animalzinho que mais difícil tirar do pelo dele tanto sal assim, né? Tá? Mas todo ser humano pode e deve usar esse banho. Tá? Então, é um banho de higiene espiritual, vibracional, energético, incrível, tá, gente? Daí, em seguida, retirar todo o sal e vai enxaguando bem, tá? Então, isso vai trazer realmente um bem-estar muito grande. Tranquilo o banho aí? Tudo certo? Fácil? Mole, né? Avaliação de ambiente. Como é que eu avalio agora, então, o ambiente, né? Então, uma avaliação in loco, né? Se eu estou no local, tá? Então, eu vou medir usando pêndulo, auramíter, que eu mostrei na parede aqui para vocês, biômetro de Bovie, vitalidade de cada ambiente, isso é importante, nós falamos antes, aqui está escrito. As pranchas de pesquisa para ver o que está afetando. Tá bom, cruzou do all-road, né? Eu estou andando aqui, cruzou. Primeiro, o que eu estava procurando? No módulo de geobiologia, nós vamos falar sobre rede Hartmann, rede Curry. Aqui nós não vamos entrar em tanto detalhe. Mas eu estou procurando algum tipo de energia que não está bom. Essa sala aqui não está legal, não está legal. Tá? Então eu vou andando e de repente, opa, cruzou. E agora, José, o que é? Né? Agora você vai ter que investigar mais. Você vai pegar uma daquelas pranchas de pesquisa que você tem lá, né, da geobiologia, vai colocar no chão, vai ver se é água subterrânea, se é rachadura, você vai ver se é móveis,
se é alguma coisa abstrato, abstrato leia-se, psíquicas, mágicas, espirituais, né? Então, ou seja, e em casos mais específicos, você vai usar aquele pêndulo que a Silvia perguntou lá no começo, esses pêndulos mais técnicos, para entender se tem alguma coisa mais séria nesse sentido no ambiente, tá? Então, vamos lá. Medir, biômetro, tal, prancha, o que que é? Aí eu saio catando o que que é disso, anoto isso, para depois ver se é gráfico, se eu vou ter que colocar, fazer uma geopuntura no chão, colocar barras, né, de cobre ou de aço no chão, enfim. Aí nós vamos entrar em geobiologia, vamos fazer uma live sobre isso, mas o fato é que você, com um pêndulo, tá, ou com um auramíter, um dual rode, você consegue medir qualquer ambiente e entender se ele está nocivo, se ele está positivo, se ele está, né, mais yin, mais yang, enfim. Aí você vai ampliando a tua pesquisa nesse sentido, ok? A distância, nós já falamos antes, né? Planta do imóvel, desenhos, fotos bem tiradas. Lembrando sempre, se você for usar foto de pessoa, do ambiente e tal, o ideal é você imprimir em papel de gramatura mais grossa e, se possível, em papel fotográfico, para que você tenha aquele desenho da melhor maneira e compreensão possível, ok? Então, através daquilo, você consegue... Então, eu tenho o desenho de alguma coisa aqui. Eu vou pegar me permite aqui um exemplo qualquer aqui, tá? Você pega esse desenho aqui. Eu tenho um desenho aqui, por exemplo, da entrada, também para vocês verem, da entrada de uma casa que eu medi agora há pouco, tá? Hoje, né? Então, ou seja, eu vou pegar o biômetro de Bovie, eu vou pegar ou com o meu dedo ou com um apontador, né? Apontador, aquele que você coloca aqui, e eu vou medindo, ponto por ponto, como é que está. Então, eu faço aqui um quadriculado e eu vou medindo como é que está a entrada dessa casa, né? Tem algum ponto que a pessoa reclamou quando chega em casa, é muito comum, né, acontecer. Eu chego em casa bem, quando eu entro em casa estou derrubado, minha arca cai, né, minha cabeça dói. Então, o que você tem que fazer? Primeira coisa, mede a entrada da casa, tá? Mas mede primeiro a pessoa, né? Se você não mediu, eu sempre falo assim, a pessoa vem falando alguma coisa da empresa, né? Vem aqui falar, Reviver não está legal, tem que medir primeiro eu, né? Sou dono do Reviver, né? Sou o resultado do Reviver, porque, se ao contrário, a gente acaba medindo o local e às vezes esquece a pessoa. E eu vou contar um segredinho para vocês. Eu sei que vocês são terapeutas, nunca ouviram falar disso, né? 90% dos casos são as pessoas e não os locais, tá? Então, por quê? Por causa da questão dos desequilíbrios, né? Tá? Então, ou seja, é muito comum autossabotagem, é muito comum auto-obsessão, né? Então, ou seja, mais do que nunca. Então, cabeça firme o tempo todo, limpeza vibracional o tempo todo, são coisas fundamentais. Tá? Quadricular as imagens para você facilitar a tua leitura. Se for uma empresa, CNPJ, contrato, endereço, não tem problema ser um calhamaço de informação, gente. Pega quanto mais informação possível, sem problema nenhum, tá? Para você ler realmente o que você está falando em relação àquela empresa. O testemunho serve para isso, para você referenciar realmente aquela empresa. Em caso de empresa, é possível e até necessário avaliar as pessoas também. Tá? Dá até para avaliar os funcionários, com todo o respeito, né? Existem pranchas para isso, tem que pedir uma liberação para isso, mas é uma coisa mais técnica, a gente conversa no tempo adequado para isso, ok? Depois das ações que você mediu, depois das mensurações que você fez, quais são as próximas ações? Gráficos, planta, cristal, limpeza vibracional, entre outras coisas. Aí você vai voltar para a prancha de pesquisa e ver, tá bom, descobri que tem um problema aqui chamado memória de parede, por exemplo, né? As paredes dessa casa aqui, que tem só 70 anos, elas são infectadas por alguma coisa. Por quê? Onde há muita briga, confusão, pessoa com doença mental ou coisas nesse sentido, né? Muito alcoolismo, muitas drogas, as paredes vão ficando com memórias de paredes. Aí vai gerando o que é chamado de miasmas, tá? Depois viram larvas astrais, né? Então, ou seja, tudo isso é possível medir e nessas pranchas de leque vem essas informações e com o pêndulo, você sabendo o que você está pesquisando, você vai conseguir entender isso e procurar ajudar no tratamento. Lembra que nós falamos lá no começo, se eu não conheço o assunto, eu não vou me meter. Então, um toque muito importante.
sobre questões de espiritualidade. Nossa, eu vi que é espírita, tem um obsessor lá, estou ligado, tá lá. E eu, nossa, o que você vai fazer? Não, deixa comigo, eu vou achar um jeito de resolver, vou tirar o cidadão de lá, tá? Muito cuidado com esse tema, por exemplo, tá? Eu não estou dizendo, pode ser que todo mundo nessa sala aqui, essas 30 pessoas que estão me vindo aqui, saibam mais do que eu, problema nenhum, talvez eu saiba pouco, inclusive, tá? Mas não é da tua alçada, você não conhece, não domina aquele tema, tá? Então a minha recomendação é que realmente você não evolua com isso, porque há um risco eminente nesse sentido. Como qualquer coisa que você não conhece, não é só a espiritualidade. Mas eu percebo muita gente tendo muitas dificuldades com relação a essa questão. Tá? Ok aqui? Eu não sei se vocês conseguiram assistir dos vídeos que a gente publicou nos últimos meses, aí foi o vídeo mais assistido dos que eu fiz. Tá? É o equilibrador energético de ambientes. Tá? Não é caça-fantasma, não é caça-bruxa, não é nada disso. Tá? É um aparelho, tá? Que é colocado nos ambientes. Ah, tá ali, inclusive tem o link do YouTube, onde tem essa informação, depois eu divido no grupo para vocês isso, tá? E esse aparelho consiste no quê? A Heloísa, que está participando aqui, fez, eu não lembro quem mais já fez também, é um vidro, né? Ali está fechadinho para mostrar as quantidades, é um vidro desses, pode ser plástico, mas o ideal é vidro, tá? Se possível, de Nescafé, fazer comercial do Nescafé, né? Da Nescafé, que vem com açúcar, com Nescau e tal, vazio, bem limpo, e você vai fazer uma mistura dentro dele. Você vai colocar primeiro um caninho de cobre, que é uma antena, funcionando como uma antena, e lá no fundo você vai pôr enxofre, depois sal grosso, depois azeite de oliva extra virgem, tá? E água, tá? Quando você faz isso, através dessa anteninha, ele desce lá para o fundo, as energias nocivas do ambiente, tá? E ele fica preso nesse enxofre desse sal grosso. Tá? E um aparelho desse fica 6 meses, 8 meses. Tá? Ele só vai ter que ser trocado quando você levantá-lo e tiver um halo, parece uma moeda de 25 centavos embaixo assim, quer dizer que agora aí ele suturou. Então imagine o quanto de sujeira foi para aquele lugar. Tá? Então pode ser usado em empresa, pode ser usado em casa, só cuidado com animais, crianças pequenas que não podem mexer. Aquela anteninha que tem ali, tu não pode ficar encostando nela, porque se entrou um monte de energia por aquela antena, tu vai colocar a mão, tu vai buscar a energia toda de volta para você. Né? Então tem um vídeo bem explicado sobre isso no YouTube. Tá? Então, se vocês conseguirem acompanhar lá, fiquem à vontade para entender, porque isso também é uma recomendação de mestres aí, né, da área de radiestesia. Não criei nada disso, tá, gente? Eu copiei, né, simplesmente, né? Então, porque eu acho que é uma coisa que é bem interessante nesse sentido, tá? Deixa eu ver se tem uma coisa aqui o pessoal está chamando no chat aqui, tá? Eu não consigo. A Juliana perguntou aqui, tá? Onde encontramos essa anteninha de cobre, tá? Juliana, essa anteninha, a gente geralmente, aqui no caso eu tenho cobre porque eu produzia, né, orgonites, né? Então, mas ela pode ser também de um outro material, tipo um pedacinho de aço inox, uma coisa que não corroa, porque pensa só, enxofre, sal grosso, ela vai corroer, tá? Então, se você vai nesses lugares que tem ferro velho e tal, e pega um pedacinho de cobre, tá? No vídeo mostra um desenho, eu faço uma coisa circular embaixo assim, subo e faço um Lzinho em cima. Esse Lzinho aponta para o norte. Tá? Então, isso é uma coisa que ajuda bastante nos ambientes. Tá? O Ricardo falou loja eletrônica. Tá? Tem no Reviver, se não tiver, nós trazemos aqui. Enxofre você encontra, Mari, em casas especializadas de grãos, né? Eles têm enxofre, aqui em Blumenau tem à vontade. Quando eu fui comprar, isso aqui tudo é baratíssimo, fora o azeite de oliva, mas se usa pouco, tá? Bicarbonato lá adiante, sal amargo, é R$ 1,50, R$ 2,00 um pacotinho. Enxofre, acho que é R$ 2,00 um pacotinho, que dá para fazer, usar bastante, tá? Então, enxofre você encontra nessas casas, tá, Marinho? Tá? E, de novo, pessoal, até para ajudar o nosso trabalho aí, quem puder assistir o vídeo lá, tá bem desenhado, bem explicado tudo lá, ok? Bom, agora
Conversa é boa, passa rápido, né, gente? Eu vou fazer alguns comentários sobre mesa radiônica e depois sobre radiônica em si, tá? É um highlight aqui, né? É só uma troca de informações, mas para as pessoas entenderem um pouco mais. Eu sei que é uma dúvida muito grande. Quem trabalha com mesa radiônica, nós vamos fazer lives específicas sobre isso. Essa é a mesa radiônica que nós trabalhamos aqui no Reviver. A mesa radiônica que é o curso com a nossa querida Mama Elke, né? Tá? Que quem introduziu esse projeto todo aqui na nossa região já há muitos anos, né? Então, respeitosamente, a gente continua trabalhando nos cursos com essa mesa. Esse é um curso que faz parte dos cursos do Reviver Terapias, tá? Agora, tem uma coisa aqui, radiônica versus mesa radiônica. Tem uma briga muito grande, se for procurar na internet, tem pancadaria sobre esse assunto, né? Por quê? Porque radiônica em si, ela foi criado, né, por um professor chamado Abrams, né, um americano, um pesquisador, lá nos anos 1920, onde ele detectou uma maneira de ter um tratamento para as pessoas, uma correção, e depois foi criado máquinas para fazer esse tipo de tratamento, que usa-se, em inglês chama-se rates, né? Em português são índices, né? Ou taxas radiônicas, e aí criou-se então a máquina radiônica, né? E a pessoa começou a chamar os gráficos de gráficos radiônicos, e eu soube que só no Brasil que se fala assim, tá? Só no Brasil que se chama gráfico radiônico, no resto do mundo não, então é mais uma coisa de brasileiro, né? Então, ou seja, por que tem essa discussão? Que quem é radiestesista clássico não gosta que chamem a mesa radiônica de mesa radiônica, porque radiônica são as máquinas e não as mesas, né? Aí o pessoal chama de mesa de teleradiestesia. Então, o fato é que o nome ficou, gravou, mas se alguém falava, o que é essa discussão? É isso. Tá? É isso. Eu, inclusive, aqui trabalho com máquina, depois eu vou mostrar para vocês e tal, mas existe essa discussão, né? Então, a mesa que a gente trabalha aqui no Viver é a mesa radiônica quântica, trabalha muito o desenvolvimento da mente do operador. Tá? Em mesa radiônica tem um negócio muito forte chamado psiônica. Tá? O que é psiônica? É a mente do operador que sabe o que ele está tratando, sabe o assunto que ele está tratando e, por conseguinte, ele acaba interferindo, né? De forma positiva, na maioria dos casos, evidentemente, mas ele acaba trazendo esse processo mental para o projeto, tá? E aí também tem um pouco de discussão, de que o que funciona em mesa, o que não funciona, não vamos discutir isso aqui mesmo, tá? Não é a nossa intenção aqui, tá? Mas os símbolos que tem de proteção, de abertura, eles trabalham os processos mentais, psicológicos, espirituais, através, geralmente, dos nossos corpos sutis, tá? Então, ou seja, quando você faz pesquisa, avaliação e limpeza disso, e os resultados realmente são extremamente interessantes, tá? Eu já trabalhei e trabalho com mesa radiônica também, tá? Para algumas situações, e tem pessoas aqui que já receberam nosso tratamento de mesa radiônica, e a limpeza que existe durante e depois é uma coisa que impressiona mesmo. Okay? Eu posso fazer um tratamento parecido com gráficos? Sim, claro. Você pode fazer uma pesquisa e usar os gráficos para isso. Tanto que muita mesa radiônica, a sequência do trabalho são gráficos. Porque a mesa radiônica tem gráficos pequenininhos que são só para pesquisa. Você não vai emitir dentro daqueles gráficos. Tá? Quem faz isso, particularmente, eu não concordo, mas é a opinião minha. Tá? Essa mesa aqui, por exemplo, não tem gráficos, né? Mas a gente tem mesa aqui que tem gráficos e a gente usa para pesquisa e eu trabalho durante aquele uso da mesa. Depois, se eu precisar, lembra, mínimo de 15 por 15 e vamos em frente. Pode trabalhar saúde, família, trabalho financeiro, espiritualidade, romance, tudo que você imaginar, você consegue trabalhar e limpar nesses processos de mesa radiônica. Tá? Então, usando de forma correta e sempre para o bem, como é a anestesia também, os resultados são realmente incríveis, tá? E nós temos o nosso novo curso agora em agosto. Em agosto teremos mesa radiônica e em setembro teremos o novo curso de radiestesia presencial. Nós não temos online ainda, mas nós temos presencial. Máquina radiônica, né? Então agora vem o outro lado da moeda. Existem vários padrões, utilizam então taxas, rates. O que é isso, por exemplo? Né? Vamos dizer assim que eu tenho um desequilíbrio que é uma dor nas costas. Essa dor nas costas eu consigo trabalhar com diais, no caso, né? Vou pegar aqui uma máquina real para vocês verem. Através desses botões aqui, cada botão desse representa de 0 a 100%.
Então, vamos dizer que aqui em cima seja a minha coluna vertebral. Um exemplo, esses 3 caras aqui, tá? Então, quando eu meço, eu vou saber, baseado num índice, qual é a mensuração, que eu coloquei aqui, 3, 3, 2, que é o número da coluna. O número é só para explicar para vocês, tá? Não é número, para vocês entenderem, tá? E ele está lá com X% de funcionamento, né? Então, eu vou tentar corrigir isso. Então, eu vou fazer uma correção radiônica, tá? Eu vou emitir uma vibração para isso. Por quê? Porque é uma dor. Aí vai ter um índice maior aqui. Não vou dar aula de rádio, nem é o caso, tá, gente? Mas a máquina radiônica, você põe um cartão aqui. Depois que você já sabe qual é o índice que você vai usar, você grava um cartão, coloca o cartão aqui, coloca o testemunho da pessoa aqui, liga a máquina e manda emitir. Igual aos gráficos, tem que saber o tempo, tem que pendular, tem que fazer todo esse trabalho, né? Vamos dar um exemplo atual, Covid, né? A pandemia. A gente trata, aqui, por exemplo, o Ricardo está no grupo, não sei se tem mais alguém no grupo que está participando, talvez a Denise, nós temos um grupo que não foi criado para isso, mas porque tem protocolos de tratamento que tratam 15, 20 órgãos e situações que normalmente são impactados pela Covid. Esse grupo faz tratamento voluntário no Brasil todo, tá? Para ajudar a combater o vírus nas pessoas que estão acamadas, adoentadas, em UTIs e tal, e com um índice de sucesso bastante grande, tá? Com esse protocolo que foi criado, tá? Pelo criador dessa máquina, né? Que é baseado nos livros, evidentemente, né? Mas foi o Sérgio que criou isso para que a gente pudesse e possa utilizar essa informação, tá? Então, isso é uma máquina radiônica, né? Então, ela envia uma mensagem de correção, ela envia uma mensagem de recriar aquele órgão. O cara que descobriu, ele descobriu que, por exemplo, por tapotagem, para falar de uma forma simples, ele batia lá 1, 2, 3, 4. A pessoa estava saudável. O cara do lado está doente, ele batia 1, 2, 3, 1, 2, 3. O que ele precisa para corrigir? Fazer bater esse 4 aqui. Então, ele mandava a correção disso. Estou explicando de forma bem simples, mas é algo assim que funciona, e a radiônica é um processo incrível, né? Então, a gente tem tratamentos diários aqui com processos de radiônica, de algumas situações bem delicadas. Você trata tudo, tá? Você trata cultura, você trata pessoas, animais, plantas, comércio e uma série de coisas assim, tá? Só fiz uma passagem aqui para vocês entenderem um pouco mais sobre isso. Então, aqui alguns nomes conhecidos, né? Hieronymus, Delaware, Minditron, SE5, Quantec, e a fabricada no Brasil atualmente, fora alguns que vêm da China, é a Orion 2, que é essa máquina que eu uso, que é fabricada pelo Sérgio Nogueira. Ok? Aqui estava a fotinho da máquina, escondida aqui. Tá? Pessoal, alguma dúvida, alguma questão aqui? Muito bem. Vamos seguir aqui. Aqui, gente, nós estamos indo já para a nossa parte final das orientações de hoje, tá? Entra aquela parte que é fundamental. Eu pesquisei, eu entendi, eu limpei, eu usei testemunho, eu fiz uma série de coisas, né? Mas e agora? E o acompanhamento do tratamento? Lembra o exemplo com antibiótico? Lembra o exemplo com tudo isso? Então, ou seja, se eu não tiver um acompanhamento adequado desse tratamento, ele vai desmoronar. Ele não vai ficar funcionando como ele deveria funcionar, né? Então, você acompanhar passo a passo tem um fundamento muito grande. Eu diria assim que os maiores sucessos que eu já vi até hoje, de exemplos de radiestesia meus e de pessoas que eu ouvi trazer, está ligado ao acompanhamento do processo. A maneira que foi conduzido esse acompanhamento fez com que houvesse um sucesso muito grande, fez com que houvesse realmente um resultado positivo. Então, você acompanhar... Qual é o grande motivador disso? Tá? Ele tem um tratamento contínuo. Eu estou mandando para você uma vibração por radiestesia, por teleradiestesia, por máquina radiônica. Então, ou seja, você tem etapas desse funcionamento, né? Como se fosse o famoso descascar cebola, né? Você vai fazendo por etapas isso. E quando você faz isso de uma forma muito rápida, né, de uma forma não sequencial, você acaba queimando etapas. Então, ela precisa que seja respeitado cada etapa. Medir e medir novamente. É isso aí, gente. Tá? A pessoa está em tratamento. Tá?
Aí tem um exemplo aqui, ó. Aí eu medi lá, para quem já está habituado com essas medições, 6.500 unidades de bovina, aquela medida média. A pessoa está com 5.800, a pessoa não está legal e tal. Eu coloco, estou tratando, agora está tudo bem, estou tratando. Só que você esqueceu de medir no dia seguinte e, aparentemente está bem, fiquei sabendo que ela está melhor, mas você não sabe a realidade. Como você está com o testemunho da pessoa e tal, mede de novo. E se baixou mais ainda e ninguém percebeu, a pessoa só teve um momento de reação e ela está precisando de um tratamento melhor, estou falando no caso de saúde, por exemplo. Tá? Então, esse acompanhamento, ele é extremamente necessário, ele é muito, muito importante para que você tenha, de fato, sucesso de tratamento em radiestesia. Então, medir, medir, medir e assim por diante. Então, uma coisa que eu recomendo muito para vocês, principalmente quem está começando em radiestesia, essa persistência é importante. Tá? Como vocês estão persistindo, né? Aqui, ó, 1h30 conversando com a gente, pegando mais alguns toques, mais algumas informações sobre isso, persistam nos seus tratamentos. O sucesso de quem procura você está muito, muito, muito ligado a isso. Né? Quem é reikiano sabe a importância que tem da radiestesia ao você aprender a usar, por exemplo, um pêndulo para fazer limpeza vibracional em chakras, usando a radiestesia, complementando o teu trabalho. Então, a radiestesia ela complementa quase todas as técnicas que a gente conhece, tá? Mas ele é realmente um trabalho minucioso, um trabalho detalhado. Se você largar a mão, me desculpa, dificilmente vai acabar funcionando. Use e abuse, nós falamos, né, antes de cristais, tá? Eu quero bloquear, eu quero limpar, eu quero proteger. Você pode enviar lá nos corretores todo tipo de material que você tem disponível para a pessoa e a pessoa recebe. Os resultados são incríveis, gente, tá? Mas a dedicação é fundamental. Então, bem-vindo ao mundo, quem não é há muito tempo dessa área, de uma dedicação extrema mesmo, tá? Porque sem isso ela não tem funcionamento adequado. Então, é um toque muito forte que eu dou para vocês sobre isso aqui, ok? Tá? Acompanhamento do terapeuta barra operador, ele é realmente fundamental, ok? Tá? Bora praticar radiestesia, meus amigos? Vamos lá, né? Vamos pôr esses pêndulos auramitas do Rhodes aí para funcionar, né? Para funcionar com todas as necessidades aí, ok? Tá? Gente, o que nós tínhamos de conteúdo não foi, né, essa 1h30 aí de material, né? Eu tentei unir aí os principais pontos que veio de queixas, de solicitações de ajuda e tudo mais de muitos de vocês, né? Que têm se esforçado, que têm buscado trabalhar, e a gente respeita demais isso, por isso que nós criamos esse processo, no caso, tá? Para que haja esse dinamismo, para que haja esse entendimento maior. Nós faremos um outro videoaula como essa, com coisas mais pontuais, por exemplo, medição de ambientes, em geobiologia, que vai fazer com que vocês possam entender um pouco mais, no caso, a situação de cada um, a especialização de cada pessoa, porque cada pessoa trabalha de uma forma, cada pessoa entende isso de uma forma. Agora, bom, antes de eu complementar aqui, alguma dúvida? Ou todas as dúvidas? Ou depois vem as dúvidas? Não? Tranquilo? Uma coisa que é importante, gente, se dito é o seguinte, tá? Uma dúvida sobre o pêndulo. Quem que perguntou foi o João. Meu resultado no giro, já vi quem força o giro e os que mantêm o giro espontâneo. Tá bom, João, tua pergunta é boa. Forçar o giro com o pêndulo pode ser, por exemplo, que eu queira fixar alguma coisa mais forte. Então, eu posso, em alguns casos, sim, quando eu estou impulsionando para que ele tenha um vórtice, especialmente o pêndulo egípcio, aqui, né? O pêndulo egípcio, quem não sabe, além do chumbo dentro, né? Ele tem um desenho nele aqui, e esse desenho é um processo emissor, por si só, tá? Então, ou seja, quando eu faço esse movimento, eu estou fazendo com que esse vórtice de energia ele se manifeste de uma forma muito mais potente.
tá? E quem trabalha com mesa radiônica faz isso também. Então, nesse caso aqui, eu estou propositalmente fazendo esse movimento. Até quem defenda fazer até um tipo de um barulho, tipo barulho de abelha. Para quê? Para que isso realmente ele impulsione aquilo que eu estou querendo fazer. E na limpeza, ao contrário, também é verdadeiro. Mas para uma pesquisa, por exemplo, aí você não pode impulsionar o pêndulo. Você tem que deixar, soltá-lo e deixar que ele, se não tiver vento, ele vá para algum caminho. Quem usa, por exemplo, para florais, eu fiz hoje de manhã uma leitura de um floral aqui, a pessoa saiu impressionada. Oh, meu Deus, né? Como é que pode, né? Eu peguei a mão da pessoa, deixei em cima da prancha, soltei o pêndulo, ela deu, nesse caso, 6, às vezes dá 3, dá 4, flor de Bach até 6. Deu 6 florais, que quando eu imprimi para ela o que são os florais, ela falou, era tudo o que eu precisava. Eu não conheço a pessoa, mal sei o nome dela, que ela veio aqui porque ela entrou, porque viu a placa do espaço. Então, é assim que é. Né? É assim que é. Leila, pois não? Zé, bom, primeiro, obrigada, né, por toda a explanação, pela tua disponibilidade. E uma pergunta que tinha lá no grupo, que me chamou a atenção, e isso sempre quando a gente está iniciando, fica sempre aquela questão de onde montar os gráficos de emissão, né? Então, assim, às vezes a gente não tem um espaço definido de trabalho, ou então a tua sala de atendimento não tem lá um cantinho especial, e os primeiros gráficos que a gente vai aprendendo, a gente monta em casa, num espacinho que a gente vai rearranjando ali para fazer. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que é mais adequado, né? Como a gente se organizar nessa questão, principalmente para quem está começando, assim, né, o exercício. Oi, Leila, obrigado pelas suas palavras, é um prazer poder ajudar. Eu vou dizer a minha experiência, tá? No meu caso, eu comecei montando os gráficos na mesma sala que eu tinha a máquina em casa, tá? Que era a mesma sala que tem um altar, no meu caso, tá? E chegou um dia que eu recebi uma orientação de não fazer mais aquilo, porque realmente estava confuso as coisas, tá? O ideal de se montar, primeiro, pode ou não montar em casa. Tem quem defenda, eu não vou discutir isso. Tá? Eu acho que aí é cada um. Eu acho que se você consegue fixar um pedido num gráfico, com todo o material que a gente falou aqui, com todas as limpezas, com todas as proteções, por isso que eu falei muito de proteção. Eu estou mandando para o fulano de tal, lá em Taubaté, receber essa energia, tá? Essa energia não tá reforçando em mim isto. Tá? Por quê? Porque eu estou mentalizando isto, eu estou pedindo para que isso vá para o fulano de tal, lá em Taubaté. Tá? Então, ou seja, do contrário, todo radiestesista, radiodensista, teria que ter uma casa à parte, uma sala à parte para fazer isso. É o ideal, se a pessoa tiver condições? Sim, é o ideal. Ter uma mesa para os gráficos. Lembrando que, idealmente, também, Leila, o ideal é um gráfico tá, a uma distância, pelo menos, de uns 20 centímetros cada um. Tá? Também não coloquem, não guardem testemunho em cima de testemunho, empilhadinho assim. Você está mexendo com as energias. Tá? Então, vamos lá, tentando te responder. Se você tiver uma situação como esta, tá? É uma mesa, tá? Tem gente que eu conheço que põe numa varanda, por exemplo, uma mesa, uma bancada limpinha, que não bata vento, para não mexer este gráfico, entendeu? Tá? Existe uma outra questão, quando você põe uma cor, né, para aquela pessoa que precisava daquela energia do laranja, tá? Eu tenho que ter uma luz em cima. Então, a luz tem que ficar acesa, para que essa luz penetre nessa cor e vá para a energia do fulano de tal. Tá? Então, são pequenos toques complementares em relação a isso, que o dia a dia que o que nos mostra no caso. Então, não tendo como fazer isso num local separado, tá? Põe em cima de um armário, põe em algum lugar. Agora, se possível, onde pessoas não mexam, onde pessoas não fiquem olhando, não fiquem possivelmente mexendo, para ser um processo realmente o mais qualificado possível. Tá? Okay. Bettina, levantou a mão? Então, José, uma das minhas perguntas era exatamente o que a Leila perguntou agora para você sobre onde montar os gráficos. E a outra era sobre a saturação dos gráficos. Se realmente acontece, pode acontecer
nesse caso, o que seria mais aconselhável a gente fazer? E outra coisa, os gráficos de PVC, né? Que algum possa, por conta do calor ou alguma coisa assim, ele se entortar um pouquinho, isso faz diferença? Porque eu respondi do final para o início. Sim. Se ele entortar muito, faz diferença porque ele vai perder o desenho, porque o desenho tem que estar plano para ele poder fazer o efeito. Lembra que você não olha um gráfico desse tamanho aqui, tá, gente? Você tem que olhar isso aqui para o universo. Até tem um desenho bem legal na internet que eles mostram esse desenho fazendo isso aqui, né? Subindo, né? Tá? Porque é assim que você imagina. Você já deve ter visto, por exemplo, aqui tem 9 círculos, né? Todo mago, bruxa do passado estava dentro de um círculo pintado com calcário, não é isso? Você vê muitas imagens sobre isso, muitas figuras sobre isso, tá? Porque ele se colocava em proteção dentro de um círculo. Aqui tem 9, então imagina a proteção que é. Mas se eu imaginar desse tamanho, eu não caibo aqui dentro, né? Eu tenho 100 quilos, eu não caibo aqui dentro, né? Então, ou seja, é importante você imaginar isso aqui gigante. Você mentalizar isto gigante, tá? Quem fez aula de mesa radiônica lá com o Coral, que lembra aquela regra, né? Eu me coloco em proteção divina, né? Dos 9 círculos de proteção contra os negros e os cinzas e tudo mais, o que ela nos ensina a fazer, e você se coloca em proteção. Eu falei com alguém essa semana, não lembro, não sei se a pessoa está aqui ou não, que eu fui viajar essa semana passada e na correria, eu fiz lá os meus pedidos de proteção, mas eu não fiz os 9 círculos. Eu faço, tá? Eu ia entrar no carro, eu parei do lado do carro, tá? E eu me coloquei nos 9 círculos, mentalmente. Eu me sinto dentro de 9 círculos de proteção. Eu vou na minha viagem e voltarei muito bem, com a graça de Deus, Nossa Senhora e todos os seres que eu acredito, tá? E eu fui lá para Palhoça e voltei com chuva, com temporal e tal, mais uma vez, graças a Deus, sem nenhum arranhão, sem nada ter acontecido. Então, ou seja, isso são coisas que a gente aprende. Mas lembra, você não pode olhar o que você só enxerga. Lembra que a radiestesia e o trabalho com o pêndulo, ele faz com que a gente mexa além dos 5. Além, do 6º em diante. Então, a gente tem que ter isso em mente. E a radiestesia faz você abrir muito a mente. Ela te provoca a abrir a mente. Tá? O Ricardo, que trabalha diretamente com radiônica, trabalha com máquina radiônica, pode também comprovar isso, porque é assim que funciona. Mesmo com máquina, a mente do operador, ela tem que estar ativa o tempo todo. Coloquei na máquina, cartãozinho, belezinha, bom, deu horário, né? Vou mostrar, vou comer. Não funciona. Se ele não colocar o cartão, não mentalizar, não programar, o que tem naquela máquina tem uma vibração com a mente do operador. Quem quiser estudar, quem quiser ler, no curso de radiestesia é dado aquele livro, que é o que traduziu de 2 caras geniais, que é o Peter Kohn, né, e o Don Paris, tá? Um americano e um alemão, tá? Que falam muito sobre isso, sobre esse contato, né? Operador com a máquina. Sem isso não funciona. Com os gráficos não é diferente, tá? Com o pêndulo também não é diferente, tá? Betina, tua pergunta central, desculpa, repete, foi sobre... Perdão. A saturação dos gráficos. Ótima pergunta, excelente pergunta, tá? Saturam sim, tá? Saturam sim. Agora, o material, gente, tanto faz, desde que ele seja impresso com qualidade. Aqui você tem um KT impresso em cobre, tá? Aqui você tem um gráfico impresso preto no branco. Tem gráfico só de cobre, por exemplo, tá? Qual que é o melhor, o que funciona? Como é que você sabe disso? Quando você vai pendular, você tem que ter a intimidade com esse processo suficiente para você entender que aquilo está impregnado, está funcionando. Mas eles saturam sim, eles param de funcionar sim, tá? E principalmente por um motivo chamado abandono. O radiestesista abandona o processo e daí, como o nome já diz, né? Daí ele não funciona mais, tá? Então, ou seja, é importante que haja essa compreensão desse trabalho sequencial. Tá? Agora, essa história também, os caras querem vender gráfico a rodo aí, você tem que ter um gráfico para cada trabalho, não pode usar o gráfico para o próximo, então isso é balela, tá? Você pode sim, tá? O paninho preto ou um paninho úmido, você vai limpar sim, literalmente, o teu gráfico. Agora, vai guardar, Betina, por exemplo, se puder, põe numa gaveta, põe entre 2 livros e tal, para eles não envergarem, tá? A gente já faz esses aqui com essa massa de 3 milímetros,
tá? E tem casos que é de 5 milímetros, inclusive, os maiores 30% são de 5 milímetros, para eles não vergarem, senão eles acabam entortando assim. Então, isso realmente tem que evitar que aconteça. Tá? A não ser a de pesquisa, lembra que eu falei que não tem problema. Ok, gente? Mais alguma dúvida? Antes de entrar na parte final aqui, né, que tem gente que está aí esperando um tal de sorteio, não sei, disse que vai fazer, não sei, é verdade? Ô, Mama Gaia, cadê você? Vai fazer sorteio ou não? O povo está esperando aqui, tão bravo contigo aqui, estou nervoso. Eu quero falar o seguinte, um projeto complementar a esse, nós vamos seguir fazendo as lives gratuitas e tudo mais, mas nesse grupo aqui, 3 ou 4 pessoas já comentei sobre isso, tá? Nós estamos criando, montando, fase bem final, já deve ser para agosto a primeira aula, tá? Uma mentoria em radiestesia e geobiologia, aí sim com uma profundidade maior, tá? Nós estamos falando em aulas de 3 a 4 horas por aula, 3 horas e meia provavelmente, tá? Em 4 ou 5 aulas, vocês vão receber esse convite com esse material. Nós devemos iniciar a partir do mês de agosto e deve finalizar em setembro. Vocês viram aqui, gente, nós estamos aqui há 2 horas, tá? Nós falamos sobre um monte de pequenas coisas. Olha como tem coisa para fazer nessa profundidade. Então, é muita coisa. Então, essa mentoria, tá? É um projeto do Reviver, aqui do NAR, no caso, com vocês. E lembre-se que a gente criou esse grupo específico, né, de pessoas já ligadas à área de radiestesia, e esse grupo vai ter, sim, uma condição muito especial. Quem está nessa live vai receber um desconto mais que especial, e quem pertence ao grupo vai receber também um desconto, né, baseado na época que a pessoa fizer a inscrição, caso tenha interesse nesse desenvolvimento maior, também com certificação, já com uma certificação mais estruturada para vocês, que isso pesa também no dia a dia do trabalho de vocês, né, além da experiência. Então, vocês vão receber, tá, até final de semana, começo dessa semana, essa proposição de uma mentoria mais específica, mais profunda. Eu sei que a Hilda está lá pensando, ô José, cadê aquela mentoria de mesa radiônica, né? A Hilda, não sei porque ela não me xingou até agora, está quietinha lá na Ibirama, né? Está com sono, Hilda? Eita, Hilda. Né, Hilda, que está esperando, né? Pode brigar, Hilda. Mas vai sair. Agora está saindo, Hilda. Nós estamos agora, você viu que tem umas moças cuidando tão bem da parte de marketing, que estão me obrigando a trabalhar. Essa mulherada quer que eu trabalhe, tá louco? Jesus amado, tá? Denise, bem-vinda aí, Denise, tudo bem? Tudo certo? Tá. Então, gente, vamos lá. Então, nós temos... Mama Gaia, o que nós temos de sorteio hoje? Então, o primeiro sorteado vai ganhar uma apostila. Ó, só uma apostila, ó, não merece muito primeiro, só ganhar uma apostila, tá? Uma bússola. Uma bússola, tá melhorando. E um cristal. Eu já anunciei, se não pagar isso aqui, eu tô morto, né? Tá? Então. Então, quem for sorteado agora, por um número aleatório, bidimensional, aqui é isso, tá? Que tem nos papeizinhos, ela garante que está todo mundo aqui, hein? O universo, por favor. Então, se tire para nós, por favor, o primeiro papelzinho. E cadê a relação dos números do povo? Está aí contigo? Não, está aqui no papel. Está no papel. Está no papel. Vamos lá. Quem é, atenção, o ganhador do primeiro sorteio é? Espera aí que a Cris fechou bem. Ana Paula Fiamoncini. Ana Paula Fiamoncini. Guria. Ana, ó. A Ana não vale. Ela não vai ganhar prêmio. Deixa eu guardar para mim aqui, tá? Ela já tem... Ó, Ana, você tinha recebido isso aqui? Não tinha, né, Ana? Não tinha, né? Então tá bom. Ana, tá aqui, separado para ti. Teu presente, tá? Parabéns. Né? E agora, qual que é o segundo prêmio? Uma apostila. O que mais que você prometeu mesmo para o povo que tem que entregar? Um Yoshua. Eu não prometi, você promete, eu entrego. Tá. A apostila de novo, ó, um Yoshua para pôr de proteção na casa e... Um adesivo para carro, para proteção. Alguém, olha só, a Denise já colocou todos os dedos possíveis e imagináveis. Tá? Vamos lá.
Tchan, 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 tchan. E o ganhador é? A ganhadora é? Laércia. Eu não vi a Laércia aqui. Cadê a Laércia? Não, a Laércia tinha cliente. Ela me falou mais cedo. A Laércia não está. Ê, chance de novo. Próximo. Tá? Ela vai me xingar depois. Vai me xingar depois. Não, já é a gravação. Tiago, tem Tiago aí? Tiago, não vi nenhum Tiago. Ei, de novo. É, o povo só pôs o nome. Não tem Tiago, né? Não, né? Nem Tiaga. Atenção, e agora o prêmio vai para... Tatiana. Tatiana. Nossa, só sorteio quem não está ali. Eu acho que tem um nome diferente aí. Daqui a pouco vai sortear Lúcia, José. Nossa, que lindo grado. Maiara Gabriela Fux. Maiara, cadê a Maiara? A Maiara estava aqui antes, né? Estava ela com o marido. Cadê a Maiara? Maiara está aí? Maiara está ali. Tá? O quê? Ah, não. O Ito escreveu que está sorteado, né? Maiara, se manifeste, Maiara. Você está dormindo? Tem a Maiara ali, ó. Está com a mãozinha. Dormiu uma? Maiara, fale alguma coisa para nós. Dormiu duas? Bom, fala, Maiara. Está envergonhada, Maiara? Valendo um prêmio? É você, Maiara? Maiara? Então nós temos a Maiara, está aqui o prêmio. Ela é tímida. Não quis falar, tá? E nós temos um terceiro prêmio, tá? Que é um kit completo, tá? Desse nicho, que é com biômetro, todos aqueles gráficos que eu falei que são inicialmente necessários. Então, são 5 gráficos, tamanho padrão para vocês. E eu vou dar um presente especial. Eu vou dar um teleradiador agora. Inventei isso agora, né? Então, vai ganhar os gráficos iniciais e mais um teleradiador. Se já tiver os gráficos, a gente transforma isso em outro prêmio. Esse é um prêmio bem especial do Reviver aqui, desse amigo de vocês. E quem ganhou foi espero que esteja aí, hein? Kátia. Regina. De Souza. Oi, Zé. Não veio. Sacanagem. Ah, logo, parabéns. Tô bem bonita aqui te vendo. Aí, viu só que prêmio que você ganhou? Olha só. Já vou pegar sábado já, viu? É, grande parceira nossa aí também, todos os são. A Kátia vem fazer o curso com a gente aí, Betina? Sim. Vai ser um prazer. Lembrando, inclusive, sobre isso, gente, que 50% das pessoas que preencheram o formulário, tá? Lá com a gente, demonstraram interesse em cursos de ervas, tá? Então, tem um curso presencial, nós temos 1 ou 2 vagas só, acho que é 1 vaga só que ficou agora à tarde, dá para fazer o curso com a nossa mestra Betina aí, com a Cris. Sábado e domingo vai ser meu parceiro, porque eu vou fazer curso também, tá? A Elke vai fazer curso com a gente também, se candidatou a fazer o curso com a gente aí, então vai ser um grupo bem especial, tá feito o convite aí. A Silvia vai fazer curso com a gente também, né, Silvia? Eita, vai ser uma turma animada e vai ser super bacana aí, tá? Super bacana aí, tá? Então, quem tiver interesse, quem não recebeu o convite, quem não viu, está nas redes sociais, a gente manda mais um link, sem problema nenhum. Nós queremos mais que as pessoas aprendam, né, com as ervas também a se defender, também a emitir coisas positivas. Ela falou que vai ensinar umas pomadas, umas cachaçadas, umas coisas bem legais aí, né? Brincadeiras à parte, né? Tinturas, pomadas, né? Coisas bacanas aí, ervas quentes, frias, mornas e assim por diante. Tá? Gente, eu espero não ter esquecido nada, apesar que o assunto é riquíssimo, tem muita coisa sempre para fazer. Estou extremamente feliz com a participação de vocês mesmo, né? Nessa noite
das mais frias do ano aí, né? Aqui na nossa região, em quase todas as regiões, né? E assim, a participação, né? O bem-querer de vocês pelo nosso trabalho, saibam que isso foi feito com muito carinho, realmente, com muito carinho, com muita dedicação, tá? E serão feitos mais, né? E teremos, para quem quer se especializar, a mentoria daí indo um pouco ou bem mais além nas questões mais práticas, de fato, né? Trazendo mais cases e tudo mais, que eu tinha trazido alguma coisa, mas é muita informação para 1h30, que acabou virando 2 horas, né? Tá? Então, espero que a gente tenha atingido esse primeiro objetivo aí, né? Coisa grava, não grava, vem, não vem. Faltava 15 minutos, estava arrumando coisa aqui ainda. Então, assim, todo o início é assim. E o NARA, o Reviver, ele foi criado para a gente ter humildemente a ideia de sermos uma referência de trabalho na nossa cidade, na nossa região. E vendo vocês participando aqui hoje, eu tenho uma convicção, uma coisa que emociona muita gente, que é, eu acho que estamos no caminho certo, estamos procurando fazer a coisa mais certa possível, e essa confiança de vocês vem comprovar mais uma vez isso. Então, de coração, muita gratidão, muito obrigado mesmo pela participação de vocês, tá? E Deus abençoe, ilumine, guarde e guie a todos, né? E uma excelente noite de descanso aí. Quem a gente se vê essa semana ainda, nos veremos, né? E quem não se vê, estamos por aqui. Mande, chamem as coisas, mande as mensagens para a gente aí. Obrigado, Ricardo, pela tua mensagem de sempre, parceiraço nosso aí, tá? E a gente vai continuar com lives, com todo esse processo para a gente poder fazer um trabalho cada vez mais lindo e ajudar as pessoas, nos ajudarmos, os nossos animais, nossas plantas, nossas casas, e tudo que essa radiestesia e radiônica nos permite fazer. Tá bom, gente? Ó. Gratidão. 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 Obrigado.